Chamo-me Ana Lúcia e tenho 36 anos. Se alguém me perguntasse qual foi o momento que mais claramente me revelou a verdadeira natureza das pessoas, não hesitaria em responder. Foi aquele jantar. Uma refeição que parecia perfeitamente normal, mas que se tornou o início de uma tempestade que, mais tarde, faria a família do meu marido pagar um preço muito alto. Naquele dia, era fim de semana, mas a minha empresa pediu horas extraordinárias para finalizar o relatório trimestral. Quando finalmente saí do escritório, o céu já escurecia. A chuva miudinha que caía desde a tarde tinha transformado as ruas num caos de trânsito. Apanhei boleia com um colega por um bocado do caminho. Sentia-me exausta, a minha mente só ansiava por uma tigela de sopa quente e uma refeição tranquila. Desde que me casei com o Diogo, há quase 8 anos, sempre considerei a casa dos meus sogros como a minha. Os meus sogros, o senhor Fernando e a dona Helena, sempre me trataram bastante bem, muitas vezes elogiando-me à frente de outros familiares. Chegaram a dizer que no futuro esta casa ficaria para nós, pois éramos nós que vivíamos com eles e cuidaríamos deles na velhice. Na altura, nunca pensei em heranças ou propriedades. Sentia-me apenas feliz por ver o meu esforço reconhecido. Mas tudo começou a mudar há meio ano. Foi quando o irmão mais novo do meu marido, o Tiago, e a sua esposa, a Soraya, se mudaram para nossa casa. No início vieram a chorar, a contar que um negócio tinha corrido mal, que tinham sido enganados e perdido a casa, e que agora viviam miseravelmente num quarto alugado. A dona Helena, de tanto sofrer pelo filho mais novo, até perdeu o apetite e o sono. No final, suplicou-nos que os deixássemos ficar por uns tempos. Eu e o Diogo concordamos. Afinal, éramos família. Quem diria que, por vezes, a bondade é algo que nos faz pagar um preço? Naquele dia, ao entrar no pátio, já ouvia o som animado de risos e conversas vindos da sala de jantar. A gargalhada da dona Helena, a voz do Tiago a contar uma história com entusiasmo e a Soraya a interromper constantemente, com uma voz doce como o mel. Dei um suspiro de alívio. Pelo menos, o ambiente familiar parecia tranquilo hoje. Tirei os sapatos de salto alto, massageei as pernas doridas e entrei na sala de jantar. Mas, um segundo depois, paralisei. Na nossa familiar mesa de jantar retangular, havia apenas 4 pratos. 4 e não 6. Pisquei os olhos várias vezes, pensando que estava a ver mal. A família tinha 6 pessoas, o senhor Fernando, a dona Helena, o Tiago, a Soraya, eu e o Diogo. Mas na mesa havia apenas 4 conjuntos de pratos e talheres perfeitamente arrumados. Um à frente do senhor Fernando, um à frente da dona Helena, um à frente do Tiago e um à frente da Soraya. Olhei em volta, mas não vi mais pratos nenhuns. Pensei que talvez a Soraya se tivesse esquecido, por distração, e preparava-me para ir à cozinha buscar mais 2 pratos para mim e para o meu marido. Mas, nesse exato momento, ouvi um claque muito forte atrás de mim. A Soraya tinha pousado os talheres bruscamente na mesa. O som fez com que todos se virassem para mim. Fiquei um pouco surpreendida. Antes que eu pudesse perceber o que se passava, a Soraya cruzou os braços, recostou-se na cadeira e disse, com uma voz monocórdica, "Não vale a pena ires buscar." Parei. "O quê?" Ela olhou-me de cima a baixo e sorriu de lado. Eu disse para não ires buscar pratos. Comecei a sentir que algo não estava bem. "O que queres dizer com isso?" A Soraya virou-se para o Tiago. Trocaram um olhar muito estranho. Depois, ela disse pausadamente, "A partir deste mês, eu e o Tiago decidimos uma coisa. Quem vive nesta casa tem de contribuir para as despesas. Quem não pagar 1.000 euros por mês não tem lugar à mesa." Pensei que tinha ouvido mal. "Como?" A Soraya repetiu, cada palavra muito clara. "Quem não pagar 1.000 euros por mês, que não coma." A sala ficou em silêncio absoluto. O som do ventilador de teto a girar parecia ecoar. Fiquei ali, petrificada. Nos meus 8 anos como nora, já tinha ouvido indiretas, já tinha sido alvo de críticas, mas nunca pensei que um dia, uma cunhada que estava a viver de favor há poucos meses, se atreveria a sentar-se à minha frente e a declarar tal coisa. Especialmente na casa que eu e o meu marido tanto tínhamos ajudado a cuidar.
Virei-me para a dona Helena. Ela baixou a cabeça e bebeu um golo de água. Olhei para o senhor Fernando. Ele desviou o olhar. Um arrepio percorreu-me a espinha. Afinal, não fora uma decisão unilateral da Soraya. No mínimo, eles sabiam disto de antemão. Nesse momento, o Diogo entrou vindo do pátio. Tinha acabado de estacionar o carro. Ao ver-me parada no meio da sala de jantar, franziu ligeiramente o sobrolho. "O que se passa, querida?" Antes que eu pudesse responder, a Soraya interrompeu. "Estou a explicar as novas regras da família." O Diogo olhou para a mesa, o seu olhar fixou-se nos 4 pratos e depois em mim, o seu rosto tornou-se gelado. Puxou uma cadeira, mas não se sentou. A sua voz tornou-se mais grave. "Desde quando é que nesta casa és tu quem dita as regras?" A Soraya não mostrou qualquer medo. Pelo contrário, sorriu de lado. "Quem come, tem de contribuir." Ela apoiou os cotovelos na mesa, olhando diretamente para o Diogo. "Não penses que por estares aqui há mais tempo, és o dono da casa." Naquele momento, eu soube que o jantar daquela noite já não era apenas sobre a falta de 2 pratos, era a primeira declaração de guerra aberta da Soraya contra nós e o início de acontecimentos que, mais tarde, nem ela própria poderia imaginar. Tentei manter a respiração regular. Há momentos em que uma pessoa fica tão zangada que quer chorar, mas quanto mais gente assiste, mais temos de engolir as lágrimas. Olhei para a Soraya, tentando perguntar com a voz mais calma possível. "Soraya, o que queres dizer com isso? Eu e o Diogo vivemos nesta casa há 8 anos e nunca faltamos às nossas responsabilidades para com os pais. As compras do supermercado, as contas da luz e da água, os medicamentos dos pais. Até agora, fomos nós que tratamos de tudo. Hoje, pões a mesa a menos e dizes uma coisa dessas. Não achas que estás a ser excessiva?" A Soraya soltou uma risada contida. Não riu alto, apenas um canto da boca se ergueu. Aquele tipo de sorriso que faz a outra pessoa sentir-se desprezada até aos ossos. Ela pegou num pedaço de carne, colocou-o no seu prato, mastigou lentamente e só depois disse: "Falas de uma maneira tão bonita. Trataram de tudo como: há papéis, há transferências bancárias mensais. Hoje em dia, tudo tem de ser claro. A comida está mais cara, a luz e a água subiram, o gás também. Os pais estão a envelhecer e precisam de medicamentos. Somos 6 pessoas, não 2. Não podemos continuar a comer e a beber juntos e a medir tudo em afetos." Senti um nó na garganta. Cada frase dela parecia conter uma faca. Desde que a Soraya se mudou para cá, nunca lhe exigi um único cêntimo. Sempre que ia às compras, comprava sempre carne e peixe a mais para 6 pessoas. Quando ela se queixou de que lhe faltavam coisas, comprei-lhe toalhas, cobertores e até uma panela de arroz nova porque a família era maior. E agora, a pessoa a quem abrimos a porta estava sentada ali a contar cada prato de comida comigo. Virei-me para o Tiago. Ainda tinha esperança de que pelo menos o meu cunhado tivesse alguma vergonha. Mas ele estava apenas sentado de pernas cruzadas, a comer e a dizer com a maior naturalidade: "Acho que a Soraya não está errada, mana. Se vivemos juntos, as coisas têm de ser claras. Nós também não viemos para cá viver à vossa custa. A minha mulher cozinha, limpa e cuida dos pais. Esse esforço não conta?" O Diogo sorriu com desdém. "Repete lá isso. A tua mulher está a viver de favor em casa dos pais, come do que é de todos, dorme debaixo do mesmo teto, usa a eletricidade e a água de todos, e agora vem exigir que lhe paguemos pelo seu trabalho?" O Tiago ficou vermelho, mas ainda tentou argumentar. "Não fales assim de forma tão dura. Esta casa é dos pais, não é vossa. Quem vive aqui é igual." Assim que ele disse aquilo, senti o meu coração afundar. Afinal, o problema já não eram os 1.000 euros ou os 4 pratos. O problema era que a nossa posição nesta casa tinha sido, silenciosamente, rebaixada por alguém em algum momento. De cuidadores dos pais, de pessoas que viviam e partilhavam todas as responsabilidades, tornámo-nos de repente 2 quaisquer que vivem aqui como os outros. Olhei para a dona Helena. Ela continuava sentada, com o prato de comida na mão, mas sem comer. Esperava que ela dissesse uma palavra justa, apenas uma, que dissesse que o que a Soraya estava a dizer era errado, que nós não merecíamos ser tratados assim.
mas ela apenas suspirou e disse, com uma voz simultaneamente cansada e repreensora: "Oh, Ana Lúcia, a mãe acha que ela tem alguma razão. Agora tudo está tão caro. Vocês, os dois, trabalham, têm um rendimento mais estável. Também deviam ter um pouco mais de noção. Ela acabou de chegar e já se preocupa com o bem-estar de toda a casa. Como cunhada mais velha, não sejas mesquinha." Fiquei petrificada. Afinal, a pessoa a ser expulsa da mesa era eu, mas aos olhos dela, quem precisava de ter noção continuava a ser eu. O Sr. Fernando, sentado ao lado, apenas franziu o sobrolho, pousou o copo de vinho na mesa e suspirou profundamente. Ele não repreendeu a Soraya, nem olhou para mim. O seu silêncio foi como um aceno de cabeça tácito. De repente, lembrei-me do dia do nosso casamento. Foi o próprio Sr. Fernando quem deu uma palmada no ombro do Diogo e disse, à frente das duas famílias: "Depois, vocês os dois vêm viver com os pais. Esta casa acabará por ser vossa. Os pais só esperam ter quem cuide de nós na velhice, porque não podemos levar os bens conosco." Aquelas palavras, que na altura me aqueceram o coração, hoje soavam amargas, porque uma casa pode ainda não ter mudado de nome, mas o esforço de 8 anos de uma pessoa não pode ser apagado com uma simples frase de "quem vive aqui é igual." Nesse momento, o Diogo não disse mais nada. Aproximou-se de mim, pegou na mala que eu ainda trazia ao ombro. A sua mão era muito firme. Olhei para ele, sentindo-me simultaneamente magoada e com medo. Tinha medo que ele cedesse para manter a paz, que me dissesse para ignorar por causa dos pais idosos, por causa das dificuldades do irmão. Mas desta vez, o Diogo não baixou a cabeça. Olhou diretamente para a Soraya e depois para o Tiago, e cada palavra saiu muito lentamente. A minha mulher não trabalha o dia todo para chegar a casa e ouvir outros a darem-lhe esmolas de um prato de comida. A sala ficou em silêncio absoluto. A dona Helena levantou a cabeça de repente. O Tiago ficou perplexo e a Soraya, por um instante, hesitou, mas rapidamente recuperou a sua atitude desafiadora. Cruzou os braços, ergueu o queixo e disse: "Falou o senhor. Então vão-se embora, mas lembrem-se que no próximo mês têm de pagar a vossa parte da casa. Se não pagarem, não ponham cá os pés para comer como se nada fosse." O Diogo riu-se. O riso não foi alto, mas foi tão frio que senti um arrepio na espinha. Puxou-me pela mão e virou-se para a porta. Antes de sair, parou, olhou para trás, para toda a família, e a sua voz, sem ser alta, foi clara em cada palavra. "Está bem. Esta noite, vamos para a casa da minha sogra. Quanto a esta casa, vamos ver quem, no final, terá de sair daqui." A dona Helena levantou-se apressadamente, chamando: "Diogo, o que vais fazer? É só por causa de um jantar, porque estás a fazer disto um drama?" O Diogo não se virou. Apenas respondeu: "Mãe, faltarem 2 pratos não é o assustador. O assustador é uma família inteira sentada a ver que faltam e ninguém achar que está errado." Depois de dizer isto, puxou-me para fora daquela casa. Lá fora, no pátio, o vento da noite soprava frio. Segui o meu marido com um nó na garganta, as lágrimas prestes a cair. Mas, estranhamente, já não me sentia tão sozinha como antes, porque, pelo menos desta vez, o homem ao meu lado não escolheu o silêncio. O carro saiu daquela ruela familiar. Sentei-me no lugar do passageiro, com as mãos ainda geladas. O Diogo não disse nada, apenas conduziu em silêncio. Do lado de fora da janela, as luzes da rua formavam longas riscas amarelas, e na minha cabeça a frase da Soraya ecoava sem parar: "Quem não pagar 1.000 euros por mês, que não coma." Quanto mais pensava, mais sentia uma amargura irônica, porque se recuasse meio ano, a mesma pessoa que nos acabara de expulsar da mesa de jantar estivera à porta desta casa, com lágrimas nos olhos, a implorar por um lugar para ficar. Naquela altura, o Tiago e a Soraya ainda tinham a sua própria casa, a pouco mais de 1 quilômetro da casa dos meus sogros. Não era grande, mas era decente. Tinha um pequeno pátio e uma sala de estar luminosa, fora comprada com as economias de uma vida do senhor Fernando e da dona Helena, mais um empréstimo de familiares, para o filho mais novo. A dona Helena, na altura, gostava de se gabar aos vizinhos. O Tiago ainda não está muito estável, mas já tem a sua casinha.
Se ele e a mulher trabalharem arduamente, a vida deles será boa. Eu ouvia e sorria, feliz pelo meu cunhado. Afinal, se cada irmão na família tivesse o seu próprio teto, os pais ficariam mais descansados. Mas o Tiago sempre foi mais hábil com as palavras do que com as mãos. Falava muito bem, tratava toda a gente por querido amigo ou querida amiga com uma doçura excessiva. Onde quer que se sentasse, pintava um futuro de grandes negócios. Mas sempre que arranjava um emprego, saía passados poucos meses. Uma vez, como vendedor, discutiu com o gerente por não querer trabalhar ao fim de semana. Outra vez, a trabalhar num armazém, causou perdas de mercadoria e a empresa obrigou-o a pagar. Numa outra ocasião, tornou-se agente imobiliário, mas desistiu ao fim de poucas semanas, dizendo em casa, com um ar muito pretensioso: "Aquele ambiente não é para uma pessoa com a minha ambição." A Soraya era mais astuta que o marido. À frente dos sogros era sempre obediente. Sempre sim, mãe, sim, pai, trazendo pequenos presentes como se fosse a nora mais dedicada do mundo. Mas, por trás, gostava de se exibir, de tirar fotografias em restaurantes chiques e de publicar frases inspiradoras sobre como as mulheres modernas devem viver para si mesmas. Uma vez, ouvia dizer ao telefone a uma amiga: "Se te casas com um homem e ficas enfiada num trabalho por conta de outrem, quando é que ficas rica? Tens de saber investir, saber fazer o dinheiro render." Na altura, pensei apenas que os jovens têm as suas ambições, desde que não fizessem nada de excessivo. Mas o excessivo acabou por chegar. Uma noite, a dona Helena ligou ao Diogo, com a voz em pânico, a dizer para irmos imediatamente à casa do Tiago. Quando lá chegamos, vi alguns homens parados à porta da casa do meu cunhado, com expressões tensas. A Soraya estava sentada no chão, a chorar tanto que os olhos estavam inchados. O Tiago estava de cabeça baixa, como uma criança que cometeu um erro, sem se atrever a olhar para ninguém. Ao perguntarmos, descobrimos que o casal tinha sido convencido a investir num projeto de lucro rápido. Bastava entrar com capital, e em poucos meses o dinheiro geraria mais dinheiro. No início, investiram pouco e viram que dava lucro, o que os tornou gananciosos. Depois, a Soraya convenceu o Tiago a hipotecar a casa para pedir mais dinheiro e investir tudo. Quando o líder do grupo de investimento desapareceu, o dinheiro também se foi e os credores apareceram à porta. Só então, os meus sogros souberam que a casa que tinham comprado com tanto sacrifício para o filho mais novo já não podia ser salva. A dona Helena chorou até desmaiar, murmurando: "Meu Deus, por que foram tão tolos? Aquela casa era o suor e as lágrimas dos vossos pais." O senhor Fernando ficou tão zangado que deu um murro na mesa, mas ao ver o filho mais novo com o rosto pálido, apenas se sentou em silêncio, suspirando pesadamente. Depois disso, o Tiago e a Soraya tiveram de vender a casa para pagar as dívidas, mas mesmo assim não foi suficiente. Os dois foram viver para um pequeno quarto alugado. Passado pouco mais de um mês, a Soraya ligou novamente a dona Helena, a chorar, a dizer que o quarto era úmido, que o Tiago estava estressado e não conseguia dormir. A dona Helena, com pena do filho, suspirava todos os dias à mesa. Finalmente, puxou o Diogo para a sala e, limpando as lágrimas, disse: "Diogo, ele é teu irmão, do teu sangue. Vê-lo a sofrer assim parte o coração dos pais. Que tal deixá-los vir para cá por uns tempos, até se estabilizarem?" Lembro-me bem que, nesse dia, o Diogo ficou em silêncio por um bom tempo. Ele não é uma pessoa fria com o irmão, mas conhecia bem o feitio do Tiago. Virou-se para mim e perguntou: "O que achas?" Sinceramente, na altura, também hesitei. A casa já estava cheia, e com mais 2 pessoas, seria certamente um incômodo. Mas, ao ver a dona Helena a chorar, o meu coração amoleceu. Pensei que fechar a porta a um irmão em tempos de dificuldade seria demasiado cruel. Disse ao meu marido: "Deixa-os vir por uns tempos, desde que as coisas fiquem claras desde o início." O Diogo, ao ouvir isto, acenou com a cabeça, mas disse, muito firmemente, à frente de toda a família: "Podem ficar temporariamente, mas Tiago e Soraya, lembrem-se que não vos devemos nada. Se vêm para cá, têm de ter noção. Não podem dar mais trabalho à minha mulher, nem mais preocupações aos pais."
Naquele momento, o Tiago acenou com a cabeça repetidamente e a Soraya, de cabeça baixa, disse com a voz embargada: Eu sei, mano. Por nos darem um lugar para dormir, ficaremos gratos para o resto da vida. Não me atrevo a exigir nada. Eu acreditei naquela frase. Acreditei porque, na altura, a Soraya chorava de verdade, tremia de verdade, e a sua postura encolhida à porta de casa era realmente digna de pena. Até fui eu que arrumei o pequeno armazém nos fundos para se tornar o quarto deles. Comprei lençóis novos e dei-lhes o meu conjunto de cobertores suplente. Na primeira noite em casa, ela até me trouxe um copo de água, dizendo baixinho: Mana Ana Lúcia, se precisares de alguma coisa, é só dizer. Estou aqui de favor, sei o meu lugar. Ao pensar nisto, não pude deixar de sorrir com amargura. Passado apenas meio ano, a pessoa que disse que estava de favor estava agora sentada à mesa de jantar, a ditar regras para nós. A pessoa que implorou por um lugar para dormir atrevia-se a perguntar se pagávamos 1.000 euros para podermos comer. Afinal, o coração das pessoas não precisa de anos para mudar. Às vezes, bastam alguns meses de mimo e algumas palavras de defesa cega para que um devedor de favores se julgue o dono da casa. Nos primeiros dias em que a Soraya chegou, quem a visse de fora pensaria que era uma nora exemplar. Todas as manhãs, levantava-se muito cedo, descia silenciosamente para a cozinha, preparava uma canja para a dona Helena e um café quente para o senhor Fernando, que ele gostava de beber enquanto lia o jornal. Ao ver-me na cozinha, sorria imediatamente. A sua voz era tão doce que quem ouvisse de fora certamente a elogiaria. Mana Ana Lúcia, deixa estar que eu faço. Tu trabalhas o dia todo, deves estar cansada. Eu estou aqui de favor, se não fizer nada, sinto-me mal. Na altura, o meu coração amoleceu. Pensei que, bem, a pessoa passou por uma má fase, mas se ainda sabe reconhecer o que os outros fazem por si, já é bom. Houve dias em que cheguei do trabalho e o chão já estava limpo, a louça lavada e o lixo no pátio arrumado. A dona Helena sentava-se na sala, a tomar a sua canja e a sorrir satisfeita. A Soraya tem mesmo jeito. Mal chegou e já cuida dos pais com tanto carinho. Eu ouvia e sorria, sentindo-me um pouco mais aliviada, pensando que ter mais gente em casa, se todos partilhassem as tarefas, não seria assim tão cansativo. À minha frente, a Soraya era sempre Mana Ana Lúcia, com uma doçura imensa. Puxava a cadeira para eu me sentar, servia-me comida à frente dos meus sogros e até dizia: Tenho muita pena de ti, mana. Foste a nora principal durante tantos anos, deves ter passado por muito. Agora que eu estou cá, vais ter menos trabalho. Estas palavras, à primeira vista, aqueciam o coração, mas agora, ao pensar nelas, percebo que não eram propriamente afeto. Era a sua forma de construir, pouco a pouco, uma imagem perfeita aos olhos dos meus sogros. Passadas apenas algumas semanas, tudo começou a mudar. Primeiro a Soraya queixou-se de dores nas costas, depois de tonturas, e depois disse que, na sua antiga casa, tinha máquina de lavar louça e de secar roupa, e que agora, ao viverem juntos e ter de fazer tudo à mão, o seu corpo não estava habituado. Ficava em frente ao lava-louça por uns minutos e já suspirava. Na nossa casa, eu não tinha este trabalho todo. Só depois de perder a casa é que percebi como a vida é dura, mana. Eu, ao ouvir isto, sentia-me constrangida e dizia: Deixa estar, eu acabo. Se estás cansada, vai descansar. Uma vez, 2 vezes. E tornou-se um hábito. As tarefas da cozinha voltaram gradualmente para as minhas mãos, como antes. Eu chegava do trabalho e tinha de trocar de roupa, arregaçar as mangas, cozinhar, lavar os legumes, estufar o peixe, arrumar a louça, e a Soraya sentava-se ao lado da dona Helena a massajar-lhe os ombros, sussurrando: Mãe, não faça nada, deixe que a filha descasque a fruta. Gosto muito de si. Os idosos precisam de atenção, não é? Ter muito dinheiro, mas ser tratado com frieza também é triste. Ao dizer isto, ainda olhava de soslaio para mim, como se fosse sem querer, mas era totalmente intencional. A partir daí, a Soraya começou a sussurrar frases muito astutas ao ouvido da dona Helena. Não a insultava diretamente, nem falava mal de forma óbvia, mas cada frase fazia quem ouvia pensar. Dizia ela: A Mana Ana Lúcia é mesmo talentosa.
ganha bem, fala de forma ponderada. Mas talvez as pessoas muito talentosas sejam difíceis de abordar, não acha, mãe? Eu não sou talentosa, só sei ficar em casa a cuidar dos pais. A dona Helena, ao ouvir, suspirava. Cada um tem o seu feitio, minha filha. A Soraya pegava-lhe imediatamente na mão. Só tenho medo que a mãe se sinta magoada. Quem vê de fora pensa que viver com o filho mais velho é uma maravilha, mas se a casa é quente ou fria por dentro, só quem cá vive é que sabe. Muitas vezes ouvi estas frases, mas continuei a aguentar. Não queria criar confusão em casa por causa de algumas indiretas. O Diogo sabia e disse-me para não confiar demasiado nela, mas também para não reagir precipitadamente. Disse ele: "Vamos ver o que ela quer." Na altura, pensei apenas que a Soraya tinha inveja porque a nossa vida era mais estável. Não imaginava que o alvo dela não eram apenas umas refeições ou um lugar no coração da minha sogra, mas sim a casa inteira. Uma vez, depois do jantar, estávamos todos a ver televisão. A Soraya soltou uma frase como se fosse uma brincadeira. "A nossa casa é mesmo grande, não é, mãe? 2 andares, pátio à frente e atrás. Depois, como é que se vai dividir de forma justa, mãe?" Aquela frase fez-me parar. A dona Helena também ficou um pouco surpreendida, mas depois sorriu sem graça. Isso logo se vê. Agora, os pais ainda estão bem vivos. A Soraya abraçou-a imediatamente, sorrindo com um ar mimado. Estou só a dizer, mas sei que quem os pais mais amam é que terá sorte. O Tiago não ficava atrás da mulher. Muitas vezes sentava-se com o senhor, Fernando na varanda, e enquanto lhe servia chá, lamentava-se. O mano Diogo tem um emprego estável. A mana Ana Lúcia também tem um bom salário. E eu agora não tenho nada. Olhar para a minha mulher a sofrer faz-me sentir um inútil. Se os pais gostam dos manos, também têm de gostar de mim. O senhor Fernando, de tanto ouvir, amoleceu. Um dia, até disse ao Diogo: "Tu és o irmão mais velho, tens mais posses, cede um pouco ao teu irmão. Ele perdeu a casa, está desmoralizado." O Diogo apenas ficou em silêncio, mas eu vi claramente o seu maxilar acerrar-se. A dona Helena também mudou gradualmente. Antes, perguntava-me sempre se eu estava cansada do trabalho, se já tinha comido. Mais tarde, começou a comparar. A Soraya é um pouco desajeitada, mas tem bom coração. É pobre, mas pensa nos pais. Já vocês, que são tão competentes, às vezes são demasiado calculistas. Eu ouvia e sentia um nó na garganta. Nunca me gabara do que fazia. Nunca calculara cada cêntimo gasto em medicamentos, eletricidade ou reparações da casa. Mas quando alguém quer ser parcial, arranja sempre uma razão para defender quem ama. Só nessa altura é que percebi que a Soraya não queria de todo viver em paz e de favor. Ela estava, passo a passo, a transformar-se numa pessoa com voz ativa naquela casa. Primeiro, conquistando os sogros. Depois, fazendo de nós os frios e egoístas. E, por fim, inventou as chamadas regras da família para nos marginalizar. Portanto, a frase "quem não pagar 1.000 euros, que não coma", não foi um desabafo num momento de raiva. Foi o resultado de meses de bajulação, provocação, intrigas e cálculos. Ela não se limitou a pôr a mesa a menos. Ela estava a testar que posição nós ainda tínhamos na casa que cuidamos durante 8 anos. Da casa dos meus sogros até a da minha mãe, no bairro de Fetais, já eram quase 10 da noite. O velho portão de ferro rangeu no pátio silencioso, fazendo com que a minha mãe saísse de casa à pressa. Ao ver-nos à porta, ainda com a roupa do trabalho, a minha mão a agarrar firmemente a mala, a minha mãe parou por uns segundos e perguntou logo: "Por que é que vieram a esta hora? Aconteceu alguma coisa lá, filha?" Abri a boca para falar, mas a garganta estava apertada. A sensação de ser expulsa da mesa de jantar, de ser humilhada por alguém que vivia de favor e de ver os meus sogros a defendê-la em silêncio. Tudo ainda pesava no meu peito como uma pedra. Tinha medo que, se dissesse uma única palavra, as lágrimas começassem a cair. O Diogo olhou para mim por um instante, pegou gentilmente na minha mala e disse à minha mãe: "Mãe, deixe-nos entrar primeiro. Esta noite pedimos para dormir aqui." A minha mãe não fez mais perguntas. Abriu a porta de par em par e foi apressadamente preparar um chá de gengibre.
A pequena casa da minha mãe não era grande, os móveis eram velhos, mas mal entrei, senti o meu coração acalmar. Há lugares que não precisam de ser luxuosos. Basta que as pessoas lá dentro nos olhem com verdadeira compaixão para nos sentirmos aquecidos. Quando os três nos sentamos à mesa, a minha mãe colocou um copo de chá à minha frente e perguntou baixinho: "Conta-me, o que aconteceu afinal?" Baixei a cabeça, as mãos a apertarem-se uma à outra, mas foi o Diogo quem falou primeiro. Ele contou tudo, desde o momento em que cheguei à casa e vi apenas 4 pratos na mesa, até a frase que a Soraya disse à frente de todos: "Quem não pagar 1.000 euros por mês, que não coma." Ele contou devagar, de forma clara, sem acrescentar nem omitir nada e sem me forçar a reviver a minha própria humilhação. A minha mãe, ao ouvir, ficou pálida. Pousou o copo de chá com força na mesa, a voz a tremer de raiva. 6 pessoas em casa e ela põe 4 pratos? Ela é tua cunhada e atreve-se a falar assim contigo? E os teus sogros? O Diogo ficou em silêncio por alguns segundos, o seu olhar tornou-se sombrio. Os meus pais estavam lá sentados, mãe. Ninguém disse nada. Aquela frase doeu-me no fundo da alma. Tentei manter-me forte até aquele momento, mas ao ouvir o meu marido repetir aquilo, os meus olhos ficaram vermelhos. A minha mãe virou-se e pegou na minha mão. A mão dela era magra, cheia de calos, mas incrivelmente quente. Ela não me culpou pela minha fraqueza, nem me perguntou por que não respondi. Apenas suspirou profundamente. O suspiro de uma mãe que compreende que a sua filha já aguentou humilhações por demasiado tempo. Pensei que, depois de o Diogo contar a história do jantar, a conversa ficaria por ali. Mas, de repente, ele colocou o telemóvel na mesa, a sua voz baixou ainda mais. Eu trouxe a Ana Lúcia para cá não foi por um capricho. Já há muito tempo que desconfio que algo se passa lá em casa. Levantei a cabeça de repente e olhei para ele. "O que queres dizer?" O Diogo olhou para mim, com um olhar que era simultaneamente de pena e de culpa. "Desculpa não te ter dito mais cedo. Tive medo de te preocupar e também de estar a desconfiar injustamente do meu irmão. Mas, nos últimos meses, notei muitos comportamentos estranhos no Tiago e na Soraya. Fiquei perplexa. Aos meus olhos, o Diogo sempre fora uma pessoa calma, de poucas palavras, que preferia observar a agir de forma precipitada. Pensei que ele estava apenas a aguentar para não entristecer os pais. Mas, naquela noite, percebi que o seu silêncio não era necessariamente resignação. Há pessoas que não falam muito, mas isso não significa que não vejam. Ele abriu o telemóvel e selecionou uma pasta de gravações de áudio. A primeira era um pouco abafada, provavelmente gravada à distância, mas reconheci imediatamente a voz da Soraya. Ela falava baixo, mas com um tom de presunção. "Temos de fazer com que eles se irritem e saiam. Se eles se mudarem, será mais fácil para nós manobrarmos as coisas." Logo a seguir, a voz do Tiago, um pouco hesitante. "Mas o Diogo não é fácil de enganar. E se ele voltar e confrontar os pais?" A Soraya riu-se com desdém. "Deixa isso comigo. A mãe adora-te, e o pai preza muito a sua reputação. Basta fazermos-nos de vítimas, como se estivéssemos a ser pressionados por eles, e os velhos ficarão do nosso lado." Senti um arrepio. A minha mãe também ficou imóvel, de olhos arregalados, incrédula. O Diogo desligou a primeira gravação e pôs a segunda. Desta vez, a voz do Tiago era mais clara. "A mãe guarda os documentos da casa no armário. Só precisamos que ela amoleça e está feito. Mas temos de arranjar uma forma de o Diogo e a Ana Lúcia não estarem lá. Senão, é muito difícil." O meu coração batia tão forte que parecia que o conseguia ouvir no peito. O jantar com 2 pratos a menos, a exigência dos 1.000 euros, o silêncio dos meus sogros, tudo de repente se ligou, formando uma teia assustadora. Já não era apenas uma questão de a Soraya ser insolente, podia ser o início de um plano premeditado. Olhei para o Diogo, a minha voz rouca. "Então tu já sabias." Ele abanou a cabeça. "Eu apenas suspeitava." Vi o Tiago várias vezes a rondar o quarto dos pais. Um dia, até fingiu que estava à procura de um carregador de telemóvel enquanto a mãe dormia à sesta. A Soraya vivia a perguntar à mãe onde estavam os documentos da casa, dizendo que era para saber, para tratar da residência. Achei estranho e comecei a prestar atenção.
A minha mãe franziu o sobrolho. Diogo, suspeitas que eles queriam fazer o quê? O Diogo olhou para a escuridão do pátio, a sua voz lenta, mas firme. Tenho medo que eles queiram forçar os pais a passar a casa para o nome deles, ou pior, usar os documentos para fazer outro empréstimo. Ao ouvir isto, senti a espinha gelar. Aquela casa não era apenas o lar dos meus sogros, era o seu último refúgio na velhice. Se o Tiago e a Soraya realmente tocassem nela, as consequências não seriam apenas a perda da casa, mas a destruição de toda a família. Nesse exato momento, o telemóvel do Diogo, em cima da mesa, começou a vibrar incessantemente. O ecrã mostrava o nome da Dona Helena. Ele olhou para mim e atendeu em alta voz. Assim que a chamada foi atendida, a voz da minha sogra soou, em pânico, entrecortada, como se estivesse a chorar e a correr ao mesmo tempo. Diogo, meu filho, volta para casa agora. O Tiago e a Soraya estão a remexer no armário dos documentos dos pais. O Diogo, ao ouvir aquilo, mudou de expressão imediatamente. Não disse mais nada à mãe, apenas respondeu de forma concisa. Mãe, não mexa em nada. Não deixe ninguém levar os documentos. Estou a caminho. Ele desligou e levantou-se de um salto. Antes que eu pudesse perguntar alguma coisa, ele já tinha agarrado nas chaves do carro. A minha mãe seguiu-o, preocupada, até a porta, e enquanto me vestia um casaco fino, avisou. Seja o que for, falem com calma. Não se deixem levar pela provocação. Acenei com a cabeça, mas o meu coração já era um novelo. Há poucas horas, fomos expulsos do jantar por causa de 2 pratos, e agora a situação já tinha escalado para o armário dos documentos dos meus sogros. Tive um pressentimento de que, por trás da insolência da Soraya, havia algo mais do que uma simples luta de poder dentro de casa. Durante o caminho de volta, o Diogo quase não falou. As suas mãos apertavam o volante, os olhos fixos na estrada. Eu, sentada ao lado, ouvia o som do carro a deslizar na estrada molhada. O coração a bater descompassado. Finalmente não aguentei mais e perguntei. Achas mesmo que aconteceu alguma coisa? O Diogo ficou em silêncio por mais uns segundos e depois respondeu, com a voz grave. Suspeito que eles não queriam apenas expulsar-nos do jantar. Aquela frase arrepiou-me. Uma pessoa como o Diogo, se não tivesse provas, nunca falaria com tanta certeza. Lembrei-me das gravações que acabara de ouvir em casa da minha mãe. Lembrei-me da voz da Soraya a sussurrar que tinha de nos fazer sair por irritação. E lembrei-me da frase do Tiago a dizer que a mãe guardava os documentos no armário. As pequenas peças começavam a encaixar-se de forma vaga, mas assustadora. Assim que o carro virou na esquina da rua, já vi alguns vizinhos aglomerados em frente ao portão da casa dos meus sogros. Os seus olhares eram curiosos, as bocas a sussurrar e a comentar. Alguns, ao verem o nosso carro parar, viraram-se rapidamente, fingindo olhar para outro lado. Saí do carro com o rosto a arder. Ainda esta noite, a minha família, por afinidade, sentava-se à mesa a ditar regras. E agora, em menos de uma noite, os problemas de casa já tinham chegado à rua. O Diogo não olhou para ninguém. Pegou na minha mão e entrou diretamente. A tensão dentro de casa era tal que o mais pequeno ruído faria qualquer um sobressaltar-se. A sala de estar estava iluminada, mas desarrumada. As cadeiras estavam desalinhadas, um copo de água virado na mesa, alguns papéis espalhados pelo chão. Do quarto dos meus sogros, ouvia-se o choro abafado da Dona Helena. Segui o Diogo até ao quarto e fiquei paralisada. A porta do roupeiro estava escancarada, as almofadas e cobertores atirados para o chão, e a pequena gaveta ao lado da cama estava aberta, como se alguém a tivesse arrancado com força. A Dona Helena estava sentada na beira da cama, com o cabelo desgrenhado, a apertar uma velha bolsa de tecido contra o peito, como se temesse que alguém a roubasse. O senhor, Fernando, estava junto à janela, pálido, as mãos a tremer de raiva. — O que aconteceu? — perguntou o Diogo. A Dona Helena, a chorar, apontou para a sala de estar. Eu estava deitada no quarto quando ouvi barulho. Abri os olhos e vi o Tiago a puxar a gaveta. A Soraya estava de vigia à porta. Perguntei-lhe o que estava a fazer, e ele disse que procurava os exames médicos do pai. Que exames médicos estariam guardados na gaveta dos documentos da casa, meu filho? Antes que o Diogo pudesse responder, o Tiago entrou, com uma expressão ainda indiferente, até um pouco irritada. Mãe, não exagere.
Eu só estava a procurar os papéis antigos do pai para o levar ao médico amanhã. Acontece alguma coisa, e a mãe faz logo um escândalo para os vizinhos verem. A Soraya apoiou-o imediatamente, com a mesma voz de vítima de sempre. É verdade, Diogo. Vocês mal saíram por uma refeição e já voltam a interrogar-nos como se fôssemos criminosos. Eu e o Tiago não fizemos nada. O pai tem andado com dores no peito e nós, preocupados, só estávamos a procurar o historial clínico dele. O Diogo olhou para ela, o seu olhar tornou-se gélido. O historial clínico está dentro do cofre? A Soraya hesitou por um segundo, mas rapidamente respondeu. Eu não sei onde a mãe guarda as coisas. Acabei de chegar a esta casa e já sou suspeita de tudo. Ninguém aguenta viver assim. Eu, de pé ao lado da cama, olhei para debaixo do roupeiro. Um pequeno objeto metálico brilhou sob a luz. O Diogo também viu. Baixou-se e apanhou-o. Era uma chave suplente, do tipo pequeno, usada para a gaveta interior. Ele segurou a chave na mão, rodou-a ligeiramente e olhou para o Tiago. De onde veio esta chave? O Tiago desviou o olhar. Não sei. Deve ter caído da mãe. Nesse momento, o senhor Fernando gritou. Eu guardo essa chave na velha caixa de cigarros na gaveta de cima, que está trancada. Se não tivesses remexido no armário, como é que ela caiu para debaixo da cama? O quarto ficou em silêncio. Ouvi claramente a Soraya a engolir em seco. O Diogo aproximou-se do pequeno cofre no canto do roupeiro. A fechadura exterior tinha alguns arranhões novos, muito fortes e claros. Ele passou a mão por cima e disse lentamente, tem marcas de arrombamento. A dona Helena, ao ouvir isto, começou a chorar ainda mais alto. Meu Deus, como chegamos a este ponto, Tiago? O meu amor por vocês não foi suficiente? O Tiago franziu o rosto, a sua voz tornou-se áspera. Mãe, não acredite no que o Diogo diz para me acusar. Sou seu filho. Por acaso iria prejudicá-la? A expressão filho soou simultaneamente irônica e dolorosa. Há pessoas que usam sempre os laços de sangue como escudo, como se, por serem família, tivessem o direito de magoar os outros o quanto quisessem. Nesse momento, vi na cômoda um maço de folhas brancas, presas por um clipe. Aproximei-me, peguei nelas e o meu coração apertou. Eram fotocópias da certidão de registro predial da casa, juntamente com fotocópias dos cartões de cidadão do Sr. Fernando e da dona Helena. Os papéis eram muito recentes, as margens direitas, a tinta nítida. Entreguei o dossiê ao Diogo. Ele só precisou de um relance para entender. O seu rosto ficou sem expressão. Levantou os papéis e perguntou, palavra por palavra. Quem fotocopiou este dossiê? Ninguém respondeu. O Tiago virou a cara. A Soraya sorriu sem graça. Devem ter sido os pais que fotocopiaram há algum tempo e se esqueceram. Por que estás a fazer tanto drama? O Diogo olhou diretamente para ela. Se não há nada a esconder, de que tens medo? A Soraya mordeu o lábio, um brilho de raiva nos seus olhos, mas não conseguiu dizer mais nada. O quarto mergulhou num silêncio pesado. A dona Helena, a tremer, abraçava a bolsa de tecido. O Sr. Fernando sentou-se bruscamente numa cadeira, como se tivesse envelhecido vários anos numa só noite. O Diogo não fez mais perguntas. Dobrou o dossiê. Guardou-o calmamente no bolso do casaco e, antes de se virar para sair, disse apenas uma frase. A partir de agora, ninguém mais toca nos documentos desta casa. E estas fotocópias, levo-as para verificar. Olhei para as costas do meu marido, sentindo medo e frio ao mesmo tempo. Eu sabia que, a partir daquele momento, o jantar com 2 pratos a menos já não era a maior humilhação. Algo maior, mais sujo e mais assustador estava a começar a vir à tona. Na manhã seguinte, mal o dia raiou, o Diogo ligou a pedir um dia de folga do trabalho. Eu também pedi para sair à meio da manhã, dizendo à empresa que tinha um assunto familiar urgente. Durante a noite, praticamente não dormimos. Sempre que fechava os olhos, via o dossiê de fotocópias na cômoda, via as marcas de arrombamento na fechadura do cofre e o rosto evasivo do Tiago. Algo muito sério estava por trás daqueles papéis aparentemente inofensivos. O Diogo colocou o dossiê numa pasta preta e disse-me, vens comigo. Tens o direito de saber tudo, do princípio ao fim. Acenei com a cabeça. Pela primeira vez em muitos anos como nora, deixei de sentir que estava à margem dos assuntos da família do meu marido.
Porque, desde o momento em que a Soraya pôs a mesa a menos e nos expulsou do jantar, eu percebi que não podia mais ficar em silêncio e deixar que outros decidissem o meu destino. A pessoa que o Diogo procurou foi o Rui, um antigo colega da universidade que agora era diretor de crédito numa agência bancária. O Rui era uma pessoa calma, que falava com cuidado. Assim que viu o Diogo entrar com uma expressão pesada, levantou-se e puxou uma cadeira. Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? O Diogo foi direto ao assunto. Colocou o dossiê de fotocópias na mesa. Rui, podes ver-me isto? Quero saber se estes documentos já foram usados para alguma coisa. O Rui pegou nos papéis, folheou-os rapidamente, mas ao chegar à página da fotocópia da certidão de registro predial, os seus dedos pararam. O seu olhar mudou. Olhou para o Diogo, depois para mim e baixou a voz. Por que é que estes documentos estão em tua casa? Aquela pergunta arrepiou-me. O Diogo percebeu imediatamente a anormalidade. O que queres dizer? O Rui não respondeu logo. Pegou no dossiê, levantou-se e disse baixinho: sentem-se aqui um bocado. Vou verificar umas coisas, mas isto não me parece simples. A porta do escritório fechou-se. Sentei-me ao lado do Diogo, as mãos nos joelhos a tremer. Todos os sons do exterior tornaram-se distantes. Não me atrevi a perguntar, nem sabia o que perguntar. Apenas via o rosto do Diogo a ficar cada vez mais frio. Ele olhava fixamente para o copo de água à sua frente, como se estivesse a conter uma raiva imensa. Cerca de 15 minutos depois, o Rui voltou. Desta vez, trazia mais alguns papéis impressos. Sentou-se, suspirou e disse: esta casa foi usada num processo de avaliação de garantia patrimonial. O Diogo perguntou imediatamente: quem fez o processo? O Rui olhou para ele por um momento e respondeu: as pessoas que contactaram diretamente foram o Tiago e a Soraya. Ao ouvir os nomes deles, a minha cabeça zumbiu. Embora já estivesse preparada para o pior, não esperava que as coisas tivessem ido tão longe. O Diogo apertou as mãos na mesa. Qual o valor do empréstimo? O Rui colocou um papel à nossa frente. Mais de 300 mil euros. Para ser exato, 320 mil euros inicialmente. Mas esse não é o valor final. Prendi a respiração. O que quer dizer? O Rui olhou para mim com um ar de compaixão. Este processo já está em incumprimento há vários meses. Se somarmos os juros, as penalizações e outras despesas, o valor pode ser muito maior. Senti a garganta apertar. Mais de 300 mil euros, um valor que, para uma família como a nossa, só de ouvir já era sufocante. E o Tiago e a Soraya tinham, em segredo, levado a casa dos pais para a avaliação, enquanto na noite anterior ainda se sentavam à mesa a ditar-nos regras. O Diogo perguntou, com a voz já rouca: os meus pais assinaram? O Rui ficou em silêncio por alguns segundos e abanou a cabeça. Não posso tirar conclusões em nome de uma entidade especializada, mas, a olho nu, o processo tem aspectos muito estranhos. A assinatura em algumas páginas não é consistente. Numa página, o traço é trêmulo, noutra, é muito regular. Parece que foi assinado em 2 momentos diferentes, ou não pela mesma pessoa. O Diogo cerrou os dentes. É possível que alguém tenha assinado por eles? O Rui respondeu muito lentamente. É possível. Também é possível que tenha sido falsificado. Mas, para ter a certeza, é preciso uma perícia à assinatura. De repente, lembrei-me da frase da Soraya na noite anterior. Quem não pagar 1.000 euros por mês, que não coma. Na altura, pensei apenas que ela era insolente, que queria poder na casa. Mas agora, tudo começava a fazer sentido. Aqueles 1.000 euros não eram simplesmente para as despesas. Eram como o pagamento de juros, disfarçado de contribuição para a comida, disse em voz baixa, quase para mim mesma. Afinal, ela não queria cobrar dinheiro para as compras. Ela precisava de dinheiro para pagar uma dívida. O Diogo virou-se para mim. Ele percebeu o que eu estava a pensar. Se na noite anterior tivéssemos cedido, se tivéssemos concordado em pagar os 1.000 euros por respeito aos pais, no mês seguinte poderiam ser 1.500, 2.000, e depois viriam outros pedidos para ajudar o irmão, salvar a casa, apoiar os pais. Pouco a pouco, seríamos arrastados para o buraco que o Tiago e a Soraya tinham cavado. O Diogo rangeu os dentes, cada palavra saindo com peso. Afinal,
Eles queriam usar o nosso dinheiro para pagar a dívida deles. O Rui olhou para nós, a sua expressão ainda mais séria. Diogo, digo-te com toda a sinceridade, tens de tratar disto com muito cuidado, porque este não é um processo de empréstimo bancário normal. O Diogo levantou a cabeça. Como assim? Não é um banco? O Rui apontou para o nome da entidade no papel impresso. Isto é uma empresa de crédito privado. Se o processo estiver limpo, não há problema. Mas se houver sinais de crédito mal parado, juros abusivos fora do contrato ou garantias com documentos inválidos, é muito complicado. Na pior das hipóteses, eles usarão todo o tipo de pressão para reaver o dinheiro antes que tudo seja devidamente esclarecido. Ao ouvir isto, senti um arrepio. Na minha mente, surgiu a imagem da dona Helena a abraçar a bolsa de documentos, a tremer, o senhor, Fernando, pálido, junto à janela. E a Soraya, ainda com a sua cara de pau, a dizer que estava a ser acusada injustamente. Agora percebia que a pessoa mais assustadora não era a que gritava à mesa, mas sim a que, sorrindo, planeava empurrar a família inteira para um abismo. O Diogo dobrou o papel e guardou-o na pasta. Levantou-se, a voz calma, mas tão fria, que eu soube que ele estava verdadeiramente furioso. Obrigado, Rui. A partir de agora, isto já não é um assunto de família. O Rui acompanhou-nos até a porta e ainda acrescentou. Guarda todos os documentos, não deixes ninguém ficar com eles, e em hipótese alguma, assines mais nada. Saí do banco. O sol da manhã era forte, mas o meu corpo continuava frio. O Diogo abriu-me a porta do carro e, antes de se sentar ao volante, virou-se para mim e disse: Ana Lúcia, a partir de hoje, não tenhas mais coração mole. Se eles contaram cada prato de comida conosco, quando perdermos a casa, far-nos, hão pagar com a nossa vida inteira. Tínhamos acabado de sair do escritório do Rui, com a sua advertência a ecoar na mente. Em hipótese alguma, assinem mais nada. O Diogo planeava deixar os seus pais acalmarem-se antes de esclarecer tudo, pois falar no calor do momento, com eles ainda em pânico, poderia fazer tudo explodir. Mas a vida, por vezes, não nos dá tempo para nos prepararmos. Ainda nem tínhamos entrado em casa quando vimos 3 carros pretos estacionados em fila em frente ao portão, bloqueando quase toda a entrada. De dentro dos carros saíram 6 homens. Não tinham tatuagens, não se vestiam de forma extravagante, nem gritavam como nos filmes. Todos usavam camisas de cor escura, calças de fato e sapatos limpos. Mas era precisamente essa polidez fria que arrepiava. Um homem com cerca de 40 anos, cabelo bem cortado e uma pasta de cabedal na mão, olhou para o número da porta e perguntou diretamente: É a casa do Sr. Tiago, correto? Assim que a pergunta soou, os vizinhos de ambos os lados começaram a espreitar pelas portas. Uns fingiam varrer o pátio, outros sussurravam atrás dos portões de ferro. A dona Helena saiu de casa e, ao ver os estranhos, ficou pálida. O Sr. Fernando, que estava a beber água na sala, também se levantou, a mão a tremer tanto que deixou cair o copo no chão. O som do vidro a estilhaçar assustou-me. O Diogo deu um passo à frente, com a voz calma. Procuram o Tiago por que motivo? O homem com a pasta olhou para ele de cima a baixo e respondeu: Vimos tratar de uma questão financeira do Sr. Tiago e da Sra. Soraya. Eles estão em casa? O Diogo olhou em volta. O Tiago não estava na sala, e a Soraya também tinha desaparecido desde manhã. A dona Helena gaguejou. O Tiago disse que ia comprar medicamentos para o pai de manhã cedo, e a Soraya disse que ia ao mercado. O que se passa? Haverá algum engano? O homem não respondeu imediatamente. Abriu a pasta, tirou um dossiê grosso e colocou-o na mesa de pedra do pátio. Vários papéis estavam presos, com assinaturas, impressões digitais, fotocópias de cartões de cidadão e dos documentos da casa. Eu, atrás do Diogo, vi os nomes do Tiago e da Soraya e senti o coração bater forte. Este é o contrato de empréstimo e o acordo de garantia patrimonial. A dívida total, até esta manhã, é de 368 mil euros. Os juros de mora continuam a acumular-se diariamente. A dona Helena, ao ouvir aquele número, cambaleou para trás, precisando de se apoiar na ombreira da porta para não cair. 300 mil. É impossível.
Estão enganados, ninguém na minha família pediu esse dinheiro. Eu não sei de nada. O homem olhou para ela com um olhar sem qualquer emoção. A senhora não saber é um problema seu. O que nós sabemos é que esta casa foi usada como garantia no processo. A frase foi como um balde de água fria. O senhor. Fernando aproximou-se a tremer e arrancou o dossiê das mãos dele. Folheou cada página, os olhos a arregalarem-se ao ver a fotocópia da certidão predial e a assinatura que supostamente era sua na secção de confirmação. A sua voz tornou-se um rosnado. Eu nunca assinei isto. Eu nunca concordei em usar a minha casa como garantia para as dívidas dele. Outro homem do grupo encolheu os ombros. Se a assinatura é verdadeira ou falsa, a família pode pedir uma perícia. Mas, de momento, o nosso processo tem todos os documentos. O senhor Tiago recebeu o dinheiro. A senhora Soraya assinou a garantia patrimonial com esta casa. Hoje, viemos exigir que a família apresente uma solução. Os vizinhos começaram a cochichar mais alto. Frases soltas chegaram aos meus ouvidos. Meu Deus, uma dívida de mais de 300 mil euros. Eu bem dizia, esta casa parecia tão respeitável. Estão a ver? Mimar demasiado o filho mais novo dá nisto. Cada comentário era como uma faca na reputação dos meus sogros. A dona Helena levou a mão ao peito, as lágrimas a escorrerem, repetindo sem parar. Eu não sabia. Juro que não sabia. Ele disse que era só por uns tempos. Olhei para ela sentindo uma mistura de pena e amargura. Ainda ontem, ela ficara em silêncio enquanto a Soraya nos expulsava da mesa. E hoje, a mesma nora que ela defendera trazia a desgraça à sua porta. O Diogo pegou numa página do dossiê, examinou-a atentamente e perguntou: conseguiram contactar o Tiago? O homem com a pasta respondeu: desde manhã que ele não atende. O número da senhora Soraya também está desligado. Foi por isso que viemos aqui. O senhor Fernando, ao ouvir isto, enfureceu-se. Atirou o dossiê para a mesa e virou-se para a serre. Vou procurá-lo. Hoje vou tirar esta história a limpo. Eu, ainda vivo, e ele atreve-se a fazer isto com a minha casa? O Diogo tentou segurar o pai. Pai, acalme-se. Está cansado, deixe que eu trato de o encontrar. Mas o senhor, Fernando afastou a mão dele. Ele que sempre prezara tanto a sua imagem, que vivera naquele bairro durante décadas, sem nunca dar aso a comentários, agora via credores à sua porta a dizer que a casa de uma vida fora usada como garantia. Como poderia ele suportar? Deu alguns passos no pátio, parou de repente, levou uma mão ao peito e a outra apoiou-se no pilar da varanda. Pai! Gritou o Diogo. O senhor Fernando caiu de joelhos mesmo à porta de casa. A dona Helena soltou um grito agudo e correu para amparar o marido, mas as suas próprias pernas fraquejaram. Corri para dentro de casa para buscar os medicamentos da tensão, enquanto o Diogo ligava para a emergência médica. O pátio tornou-se um caos. Vizinhos correram para ajudar, outros chamaram mais gente, enquanto alguns continuavam a olhar de longe com uma mistura de curiosidade e pena. Os credores, ao verem o senhor Fernando cair, recuaram. Ninguém disse mais nada. O homem com a pasta deixou apenas um cartão de visita na mesa e disse ao Diogo: damos à família 3 dias para nos dar uma resposta. Mas espero que compreenda, os juros não esperam por ninguém. A ambulância chegou pouco depois. O senhor Fernando foi colocado numa maca, o rosto pálido, os olhos fechados. A dona Helena segurava a mão do marido, a chorar até ficar sem voz. O Diogo pediu-me para ir com a mãe para o hospital, enquanto ele ficava para tratar dos papéis e tentar encontrar o Tiago. Antes de entrar na ambulância, olhei para trás, para a casa. O portão continuava escancarado, o cartão de visita do credor pousado na mesa de pedra e o Tiago e a Soraya desaparecidos. Na ambulância, a dona Helena chorava, cobrindo o rosto com as mãos. Ele arruinou a família toda, Fernando. Arruinou-nos de vez. Eu não respondi. Naquele momento, eu sabia que a desgraça não terminava nos 300 mil euros. Aquela era apenas a primeira camada a ser arrancada. Naquela noite, o hospital estava tão frio que só de estar sentado sentia-se um arrepio. O senhor Fernando ficou em observação nas urgências. O médico disse que a tensão arterial subira subitamente e que foi uma sorte terem-no levado a tempo. A dona Helena sentava-se no corredor, com os olhos inchados.
e de vez em quando juntava as mãos e murmurava: "Ó, Fernando, não me assustes." Eu sentava-me ao lado dela, com o coração cheio de emoções contraditórias, pena, raiva e a sensação de que tudo aquilo era um pesadelo sem fim à vista. O Diogo andava de um lado para o outro no corredor, o telemóvel quase sempre na mão. Ligou para o Tiago mais de 20 vezes, mas ninguém atendeu. Ligou para a Soraya, mas a chamada ia para o correio de voz. Perto das 9 da noite, quando o médico informou que o senhor Fernando estava temporariamente fora de perigo, todos conseguimos respirar um pouco mais aliviados. Mas, nesse exato momento, ouviu-se o som de saltos altos a ecoar no corredor. A Soraya apareceu. Usava um vestido justo de cor creme, o cabelo ainda bem penteado, o rosto ainda maquilhado. Se não soubéssemos o que tinha acontecido, ninguém diria que o seu sogro acabara de ter um colapso por causa de uma dívida que ela e o marido tinham causado. Assim que a viu, a dona Helena levantou-se de um salto, a tremer. "Soraya, onde está o Tiago? Onde andaram desde manhã? O teu sogro está no hospital, sabias?" A Soraya não correu para perguntar pelo senhor Fernando, nem perguntou o que o médico dissera. A primeira coisa que lhe saiu da boca foi: "Os credores já cá vieram?" O corredor pareceu congelar. A dona Helena ficou de boca aberta a olhar para ela. Eu também fiquei petrificada. O Diogo baixou lentamente o telemóvel. O seu olhar tornou-se visivelmente mais frio. "Tu sabias que eles vinham?" A Soraya hesitou. Só por um segundo, mas foi o suficiente para que todos vissem que ela se tinha denunciado. Rapidamente, recompôs a sua expressão de vítima, franziu o sobrolho e disse: "Eu só imaginei. O Tiago tem andado muito preocupado. Achei estranho e perguntei: por que estão todos a olhar para mim como se eu fosse uma criminosa?" O Diogo aproximou-se dela. A sua voz não era alta, mas cada palavra era pesada. "Desde manhã que o pai está internado, a mãe já chorou rios de lágrimas. Os credores foram à nossa casa e tu desapareceste. Agora mal apareces. A primeira coisa que perguntas é se os credores já vieram. Achas que somos todos estúpidos?" A Soraya riu-se com desdém. A sua habitual expressão de coitadinha desapareceu rapidamente, dando lugar a um rosto surpreendentemente duro e frio. Já não baixava a cabeça, já não chamava ao Diogo mano com doçura. Cruzou os braços e olhou diretamente para a dona Helena. "E a mãe também não se faça de desentendida. Antigamente, a mãe gostava de nós, e por isso deu-nos os documentos. Agora que as coisas correram mal, quer livrar-se de toda a responsabilidade?" A dona Helena sentiu-se como se tivesse levado uma bofetada. Abanou a cabeça repetidamente, as lágrimas a voltarem. "Quando é que eu dei os documentos? Eu só vos deixei ficar em casa. Nunca vos disse para usarem a casa para pedir empréstimos." A Soraya ergueu o queixo. "Se não deu, como é que tínhamos as fotocópias? Se não deu, como é que sabíamos onde estavam os documentos? Não fale como se tivéssemos voado para dentro do seu armário. Arrepiai-me." Naquele momento, percebi que a Soraya não estava apenas a defender-se. Estava a tentar arrastar os meus sogros para o mesmo lamaçal. Se o caso fosse investigado, ela diria que eles tinham concordado. Se a dívida explodisse, ela diria que toda a família sabia e tinha permitido. Uma nora que antes fingira ser dedicada, que massajara os ombros e preparara canja para a sogra, agora não hesitava em usar a compaixão da sogra como escudo. O Diogo também percebeu isso. Colocou-se à frente da mãe e disse friamente: "Mede bem as tuas palavras. As fotocópias podem ter sido tiradas às escondidas. A chave suplente podes tê-la, encontrado tu. Não penses que por dizeres que a minha mãe te deu, transformas o errado em certo." A Soraya riu-se, desta vez em voz alta. "Tu podes defender a tua mãe, e eu, ao defender o meu marido, estou errada? Esta família, desde o início, nunca foi justa. Vocês ficam com a casa grande, os pais prometem-vos a herança, e nós, que perdemos tudo, quando viemos viver de favor, somos tratados como parasitas. Eu só quero reivindicar o que é justo para o meu marido." Olhei para ela e não me contive. Reivindicar o que é justo remexendo em documentos, usando a casa dos pais como garantia e depois obrigando-nos a pagar as tuas dívidas? A Soraya virou-se bruscamente para mim, os olhos afiados como facas. "Cala-te. Tu és a primeira a querer que a gente desapareça desta casa."
Desde que chegamos, tens medo de perder a tua parte e por isso andas sempre a fazer-te de boazinha. Achas que eu não sei? Fomentaste o Diogo a levar-te para a casa da tua mãe para depois voltarem e fazerem um escândalo para forçar os pais a expulsarem-nos, não é? Fiquei estupefacta com o seu descaramento. Foi ela que pôs a mesa a menos. Foi ela que disse, quem não pagar 1.000 euros, que não coma. Foi o casal dela que foi nomeado pelos credores. E agora, em poucas frases, ela virara a história ao contrário, fazendo de nós os gananciosos, os opressores. Nós é que a tínhamos encurralado. E não ficou por aí. A Soraya, de repente, pegou no telemóvel, tocou no ecrã algumas vezes e virou a câmara para si. A sua voz tornou-se imediatamente embargada e as lágrimas surgiram tão depressa que pensei que estava a ver mal. Meus amigos, hoje eu não aguento mais e tenho de falar. Vim viver para a casa dos meus sogros porque eu e o meu marido passamos por dificuldades, mas o meu cunhado e a minha cunhada tentam de tudo para nos pôr na rua. O meu sogro está internado e eles ainda estão aqui a acusar-me de roubar documentos, a culpar-me de tudo. A dona Helena ficou em pânico. Soraya, o que estás a fazer? Desliga isso. Estamos num hospital. Mas a Soraya chorava ainda mais alto. Virou a câmara para a dona Helena, depois para mim e para o Diogo. A minha sogra também está a ser pressionada por eles. Esta casa é dos meus pais, mas eles querem ficar com tudo. Eu sou apenas a nora mais nova, sozinha e sem poder. Tudo o que digo é esmagado. Vi no ecrã do telemóvel os comentários a aparecerem rapidamente. Alguém perguntava o que se passava. Outros, sem saberem da história, já nos insultavam, dizendo que éramos gananciosos, que estávamos a maltratar a cunhada. A Soraya, ao ler aquilo, atuou com ainda mais afinco. Limpou as lágrimas, a voz a tremer, mas cada frase com um propósito. Eu não quero muito. Só quero justiça para o meu marido. Esta casa é dos pais, quem me pode expulsar? O Diogo permaneceu em silêncio o tempo todo. Não lhe arrancou o telemóvel, não discutiu, não gritou. A sua calma fez com que a Soraya pensasse que estava a ganhar. Ela apontou a câmara para ele. Diogo, diz lá, não é verdade que queres expulsar-nos de casa para ficares com tudo o que é dos teus pais? O Diogo olhou diretamente para a lente, o seu olhar calmo e assustador. Disse apenas uma frase, lenta e clara. Continua a live. Estou precisamente à espera disto. O sorriso nos lábios da Soraya congelou. Pela primeira vez naquela noite, vi nos seus olhos um vislumbre de verdadeiro pânico. A frase do Diogo fez a Soraya hesitar por uns segundos, mas ela era mestre em virar o jogo. Momentos depois, voltou a enxugar as lágrimas, virou-se para o telemóvel e forçou uma expressão de mágoa. Estão a ouvir? Mesmo agora, ele continua a ameaçar-me. Eu sou apenas a cunhada mais nova, sem dinheiro nem poder. Por isso tudo o que digo é ignorado. O Diogo não respondeu. Apenas pegou no seu telemóvel, fez alguns gestos e disse-me: Ana Luz, leva a mãe para casa. O hospital está cheio de gente, e deixá-la continuar com este teatro só vai estressar mais o pai. A dona Helena, naquele momento, já não tinha forças para discutir. Sentou-se na cadeira de espera, as mãos a tremerem enquanto agarravam a sua roupa. Ajudei-a a levantar-se, enquanto a Soraya, ainda a chorar e a filmar, tentava apontar a câmara na nossa direção, como se quisesse captar um momento de descontrole. Mas o Diogo manteve-se muito calmo. Antes de sairmos do hospital, disse-lhe apenas uma coisa: queres que o mundo inteiro seja testemunha? Então, daqui a pouco, deixa-os testemunhar tudo. Ao chegarmos à casa, a sala de estar ainda estava desarrumada desde a visita dos credores. A dona Helena, ao passar pela porta, olhou para a mesa de jantar, onde na noite anterior só havia 4 pratos. Ficou em silêncio por uns segundos e desatou a chorar. Talvez só naquele momento ela tenha percebido que uma refeição com pratos a menos não magoa apenas uma nora. Abre a porta a uma desgraça que ela própria ajudou a tolerar. O Diogo não consolou a mãe de imediato. Puxou uma cadeira para o meio da sala e disse de forma concisa: Mãe, senta-te. Hoje preciso que ouças tudo até ao fim. A Soraya chegou cerca de 10 minutos depois de nós. Ainda segurava o telemóvel, mas já não estava em direto. O seu rosto estava frio,
o olhar a percorrer-me a mim e a Dona Helena, como se estivesse a decidir se o próximo passo era chorar ou discutir. O Tiago continuava desaparecido. Faltava uma pessoa na casa, mas a culpa dela pairava em todos os cantos. O Diogo entrou no pequeno escritório do Rés do Chão. Momentos depois, regressou com um velho computador portátil e uma pen preta. A Soraya, ao vê-lo, franziu o sobrolho. Que truque vais inventar agora? O Diogo pousou o portátil na mesa, inseriu a pen e disse com uma voz muito regular: Não é um truque. É aquilo que tu pensavas que ninguém guardava. O ecrã iluminou-se. Primeiro, a imagem da câmara do corredor do segundo andar. O ângulo não era muito amplo, mas era suficiente para ver a porta do quarto dos meus sogros. A data e hora mostravam que era mais de 1 da manhã, há quase 3 semanas. Na imagem, o Tiago caminhava na ponta dos pés, com a Soraya logo atrás. Olharam em volta com muito cuidado e depois entraram no quarto. A Dona Helena tapou a boca, os olhos arregalados. Meu Deus! A Soraya levantou-se de um salto. De onde veio essa câmara? Quem te deu permissão para a instalares? O Diogo não olhou para ela. A casa é dos meus pais. Instalei-a depois de a mãe me dizer que tinha perdido a chave do armário. Eu avisei o pai. A mãe é que não reparou. A resposta deixou a Soraya sem palavras. No ecrã, a gravação seguinte mostrava claramente o Tiago abaixar-se para abrir uma gaveta. A Soraya tirava fotografias de cada página dos documentos com o telemóvel. A certa altura, até pediu ao Tiago para se afastar, para que a luz iluminasse melhor. Embora não se ouvisse o som no corredor, só aquela imagem foi suficiente para fazer a Dona Helena tremer. Eles entraram no quarto enquanto eu dormia? O Diogo avançou para outra gravação. Desta vez, era da câmara da sala de estar, com som nítido. A hora era de alguns dias depois. O Tiago estava sentado na cadeira, a voz baixa e ansiosa. Se o Diogo descobre, isto vai dar problemas. Ele não é de deixar passar. A Soraya, sentada à sua frente, tinha uma voz fria e calculista que dava arrepios. Então temos de tirar o Diogo e a Ana Lúcia do caminho primeiro. Enquanto eles estiverem aqui, tudo o que fizermos será mais difícil. O Tiago perguntou: tirá-los? Como? A Soraya sorriu com desdém. As mulheres com muito amor próprio são fáceis de manipular. Basta fazê-la sentir-se desprezada e ela mesma sairá. E o Diogo, que adora a mulher, irá atrás dela. Fiquei petrificada. Afinal, o jantar dos 4 pratos não fora um impulso. Fora calculado desde a posição na mesa, as palavras da Soraya, até a sua arrogância. Tudo era uma armadilha apontada ao meu amor próprio. O Diogo continuou, mostrando outra gravação. Desta vez, na cozinha. A Soraya estava encostada ao frigorífico, a voz cheia de presunção. Basta que os velhos amoleçam e esta casa será nossa. A mãe adora-te, basta chorares um bocadinho e consegues. O Tiago ainda parecia com medo. Mas e se o empréstimo correr mal? A Soraya respondeu rapidamente. Se correr mal, ainda melhor. O Tiago ficou surpreendido. Por que melhor? Ela riu-se, a voz baixa, mas cada palavra afiada como uma faca. O Diogo adora os pais. Nessa altura, ele vai ter de meter dinheiro para os salvar. E a Ana Lúcia? Aquele tipo de pessoa preza muito a imagem. Não vai deixar que a família do marido fique mal falada. A Dona Helena desabou a chorar. Mas não era um choro de medo de perder a casa. Era o choro de uma mãe que percebia que tinha criado e defendido a pessoa errada. Batia no peito, murmurando: fui uma tola. Fui mesmo uma tola. Ana Lúcia, minha filha. Eu não disse nada. Naquele momento, já não tinha forças para a culpar, porque o vídeo à nossa frente dizia tudo. A Soraya estava de pé, imóvel, o rosto pálido. Já não conseguia chorar nem continuar a sua atuação. A máscara de nora dócil e oprimida que ela construíra durante tanto tempo tinha se desfeito em minutos. O Diogo fechou o portátil e fez uma videochamada para o hospital. O senhor Fernando estava deitado na cama, o rosto ainda pálido. Quando viu os excertos que o Diogo lhe enviou, ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, a sua voz rouca soou pelo altifalante. Peço desculpa aos dois. Eu e a vossa mãe enganámo-nos redondamente. A sala ficou em silêncio. A Soraya baixou a cabeça, as mãos a agarrarem a mala com força.
Pensei que as coisas já estavam suficientemente claras, mas nesse momento o telemóvel do Diogo tocou. Ele olhou para o ecrã e atendeu imediatamente. Estou. Do outro lado da linha estava o Dr. Rui, o advogado que o Diogo conhecia. A sua voz era muito séria. Mesmo sem o altifalante, ouvi cada palavra. Diogo, acabei de verificar mais uma coisa. A dívida de mais de 300 mil euros não é o maior problema. O Diogo ficou perplexo. O que quer dizer? O advogado fez uma pausa e continuou. Os teus pais podem estar envolvidos noutro processo, no valor de quase 800 mil euros. E a pessoa por trás desse processo não é simplesmente o teu irmão. A frase do advogado fez com que a sala inteira parecesse cair num abismo sem fundo. Eu estava ao lado do Diogo e ouvi cada palavra, mas a minha mente não conseguia processar a informação. Mais de 300 mil euros já tinham sido suficientes para fazer o meu sogro colapsar e a minha sogra chorar até não poder mais. E agora havia outro processo de quase 800 mil euros. E o mais assustador, o advogado disse que a pessoa por trás não era apenas o Tiago. O Diogo disse-me imediatamente para me preparar para ir com ele. A dona Helena, ao ouvir, agarrou a mão do filho, a voz a tremer. Diogo, que mais há, meu filho? Eu não aguento mais. O Diogo olhou para a mãe. O seu olhar era uma mistura de compaixão e frieza. Não a culpou mais, mas a sua voz já não era tão suave como antes. Mãe, fica em casa. Até eu voltar. Não abras armários, não assines papéis e não atendas chamadas de ninguém a pedir para transferires dinheiro. Se o Tiago aparecer, também não lhe des nada. A dona Helena acenou repetidamente, as lágrimas ainda a correr. Talvez fosse a primeira vez na vida que ela ouvia o filho mais velho com um medo genuíno de quem cometeu um erro. A Soraya, no canto da sala, estava pálida, mas tentava manter a calma. Não perguntou sobre o processo de 800 mil euros, nem porque o advogado tinha ligado. Foi precisamente esse silêncio que me arrepiou. Uma pessoa inocente entraria em pânico. Ela parecia estar a calcular que escapatória ainda teria. O escritório do Dr. Rui ficava no 6º andar de um prédio antigo. Quando chegamos, ele já nos esperava. Na sua secretária, dezenas de processos estavam empilhados. Havia cópias de contratos, procurações, fotocópias de cartões de cidadão, comprovativos de transações e até extratos bancários. Ao olhar para aquela papelada, senti que o que estava à minha frente já não era um problema familiar, mas uma teia de aranha tecida há muito tempo. O Dr. Rui não fez rodeios. Empurrou o processo mais grosso para a frente do Diogo. Tudo isto está relacionado com uma entidade chamada Futuro Seguro Holdings, S.A. franzi o sobrolho. O nome era estranho. O Diogo também nunca o ouvira. Que empresa é essa, Dr. Rui? O advogado virou a página do registro comercial e apontou para a linha do representante legal, gerente e representante legal, Soraya Mendes. Fiquei petrificada. Na minha memória, a Soraya aparecia sempre como uma mulher em apuros, desempregada, que tivera de se refugiar em casa dos sogros por ter perdido a casa. Ela dissera-me que não percebia nada de finanças, que não tinha jeito para papéis e que até para fazer transferências bancárias pedia ajuda ao Tiago. Chegou a lamentar-se a dona Helena. Sou muito ignorante, mãe. Antes só vendia umas coisinhas online. Nunca tive um negócio a sério, tenho medo. E, no entanto, nos documentos, ela era a gerente de uma empresa. O Diogo pegou no registro comercial, a sua mão apertou com tanta força que o papel se curvou. Quando é que esta empresa foi criada? Há mais de 1 ano, respondeu o Dr. Rui. Ou seja, antes mesmo de o Tiago e a Soraya dizerem que perderam a casa e pedirem para ir viver convosco. Um arrepio percorreu-me a espinha. Então, a história de perder a casa, de viver num quarto miserável, de chorar a pedir para voltar, talvez não fosse tão simples como pensáramos. Pelo menos, a Soraya não era tão passiva como aparentava. Ela tinha outra fachada, outra identidade e, provavelmente, outro plano. O Dr. Rui continuou a espalhar mais processos na mesa. A Futuro Seguro Holdings opera, supostamente, como consultora de investimentos, intermediária de capital e promotora de negócios. Mas, na realidade, esta empresa pediu e recebeu dinheiro de várias fontes. Uma parte de empresas de crédito privado,
outra de credores individuais e outra através de contratos de participação. A dívida total atual é de quase 800 mil euros, sem contar com os juros de mora. As minhas mãos ficaram geladas. Quase 800 mil euros. Aquele valor já não era uma dívida normal. Era um buraco que podia engolir a casa, a velhice dos meus sogros e até a honra de todos os envolvidos. O Diogo perguntou com a voz rouca: como é que os meus pais estão envolvidos? O doutor Rui virou outra página. Nela havia um termo de fiança. Apontou para o final da página. Esta é uma assinatura com o nome do seu pai, Fernando. Olhei para baixo. À primeira vista, a assinatura parecia a do meu sogro, mas, observando com atenção, o final da letra era invulgarmente alongado. O Diogo abanou imediatamente a cabeça. O meu pai não assina assim. O Dr. Rui acenou. Eu também suspeito que algo está errado. Algumas assinaturas em diferentes processos não são consistentes. Há sinais de falsificação ou de assinatura por outra pessoa. Para ter a certeza, é necessária uma perícia. Mas só o facto de usarem os dados pessoais, as cópias de documentos e os bens dos seus pais para incluir num processo como este já é muito grave. Lembrei-me das gravações da noite anterior. A Soraya a entrar sorrateiramente no quarto, a fotografar documentos, cada página do cartão de cidadão, cada folha do agregado familiar, cada fotocópia da certidão predial. Na altura, pensei que ela só queria o empréstimo de mais de 300 mil euros. Mas agora, ao ver a pilha de processos na mesa, percebi que aquelas fotografias não foram usadas apenas uma vez. Ela usou-as como uma chave para abrir uma série de empréstimos. O Diogo ficou em silêncio por um longo tempo. O seu rosto já não mostrava raiva, mas uma frieza assustadora. Perguntou ele: e a história da antiga casa do Tiago? É possível verificar? O doutor Rui olhou para ele e colocou mais uma cópia de uma transação à nossa frente. Ainda não posso tirar conclusões precipitadas, mas há indícios de que a casa não foi vendida apenas para pagar dívidas, como eles disseram. Uma parte do dinheiro foi transferida para uma conta associada à Soraya e depois passou pela Futuro Seguro Holdings. Quase não conseguia respirar. Ou seja, a perda da casa do Tiago e da Soraya pode ter sido apenas uma encenação. O Tiago podia ser ingênuo, mas a Soraya não. Ela chorou e implorou para voltar para a casa dos sogros não por estar sem saída, mas porque já tinha debaixo de olho uma casa maior, um patrimônio mais seguro. O Diogo disse lentamente. Então, o jantar dos 4 pratos de ontem à noite. O Dr. Rui olhou para ele. Pode ter sido um teste. Se vocês cedessem e pagassem, eles continuariam a pressionar. Se saíssem, eles teriam a oportunidade de aceder aos documentos. De qualquer forma, eles saíam a ganhar. Senti um nó na garganta. De um prato de comida, de uma frase sobre 1.000 euros, de uma saída em fúria. Afinal, tudo fazia parte de um jogo de xadrez muito maior. A Soraya não queria apenas ganhar uma discussão à mesa. Ela queria tirar-nos da casa, desestabilizar os meus sogros e, entretanto, finalizar os documentos que lhe faltavam. O doutor Rui juntou os processos, a sua voz tornou-se séria. Diogo, Ana Lúcia, vou ser direto. Isto já não é um assunto de família. Se tentarem resolver isto à porta fechada, a vossa família pode perder tudo. O primeiro passo é proteger legalmente os seus pais. Periciar as assinaturas, bloquear todas as transações relacionadas com os bens e reunir todas as provas. O Diogo ficou sentado por alguns segundos, depois cerrou o punho, os olhos fixos na pilha de processos da Futuro Seguro Holdings. A sua voz era muito baixa, mas cada palavra soou firme como um prego. Vou fazer-los pagar. Depois da reunião com o Dr. Rui, o Diogo deixou de agir por impulso, seguiu cada passo metodicamente, fez cópias de segurança dos processos, enviou as imagens dos documentos para o advogado e avisou a mãe para não contactar ninguém em particular sem a sua presença. O Tiago e a Soraya, por sua vez, pareciam ter se evaporado. O telemóvel do Tiago, que no início ainda tocava, passou a estar desligado. O da Soraya nem se fala, desde a noite anterior que estava incontactável. Nos 2 dias seguintes, a casa dos meus sogros parecia estar de luto. O senhor Fernando continuava no hospital, visivelmente mais magro após o incidente. A dona Helena ficava ao seu lado,
olhando de vez em quando para a porta, como se esperasse o regresso do filho mais novo. Às vezes, pegava no telemóvel, marcava o número do Tiago e depois desistia. Olhar para aquela cena deixava-me com o coração pesado. Por mais que ele estivesse errado, por mais que tivesse causado problemas, no coração de uma mãe, o filho problemático é o que mais dói. Na tarde do segundo dia, enquanto o médico dava mais indicações sobre a medicação para a atenção do senhor, Fernando, ouviram-se passos apressados no corredor. Virei-me e vi um homem a cambalear em direção ao quarto. Demorei alguns segundos a reconhecer o Tiago. Estava completamente diferente da imagem do cunhado bem vestido, que falava sempre de grandes negócios. A camisa estava amarrotada, o colarinho torto, o cabelo oleoso, uma nódoa negra na cara e um pequeno corte seco no lábio. Caminhava de forma instável, como se estivesse perdido. Assim que viu a dona Helena à porta do quarto, ajoelhou-se no chão. "Mãe, salva-me, por favor." O som do seu corpo a cair no chão fez com que todo o corredor se virasse para nós. A dona Helena ficou perplexa e correu para ajudar o filho. Mas, assim que a sua mão tocou no ombro do Tiago, ele desatou a chorar como uma criança. "Mãe, a Soraya enganou-me. Fui um idiota, mãe." O senhor, Fernando, deitado na cama, ouviu a voz do filho e tentou levantar-se. O Diogo ajudou-o, enquanto eu, ao lado, sentia a tensão aumentar. Não sabia se aquela confissão era verdadeira ou mais uma encenação. Depois de tudo o que acontecera, já não era ingênua o suficiente para acreditar nas lágrimas de ninguém daquela família. A dona Helena perguntou com a voz a tremer: "Onde está a Soraya? Onde é que ela está? Onde andaram estes dias todos?" O Tiago baixou a cabeça, as lágrimas a caírem no chão. "Não sei, ela abandonou-me. Pegou em todo o dinheiro e fugiu." A sala ficou em silêncio. O Diogo olhou para o irmão, a voz fria, mas não agressiva. "Explica-te. Que dinheiro? Fugiu para onde?" O Tiago levantou a cabeça, o olhar em pânico. Contou que, depois da visita dos credores, a Soraya lhe disse para se esconderem por uns dias para evitar problemas. Disse-lhe para deixar tudo com ela, que ela resolveria, desde que ele não aparecesse, não atendesse o telemóvel e não se deixasse pressionar a confessar nada. No início, ele acreditou, porque sempre fora a Soraya a tratar dos papéis, dos empréstimos, dos investimentos. Ele apenas assinava e obedecia, consolando-se com a ideia de que a sua mulher era mais inteligente do que ele. Mas naquela mesma noite, enquanto estavam num pequeno motel, a Soraya usou a desculpa de ir encontrar-se com um conhecido para arranjar dinheiro. Levou a sua mala, um telemóvel secundário e todos os documentos restantes. O Tiago esperou até de madrugada, mas ela não voltou. Ligou, mas ela não atendeu. Quando abriu a carteira, o cartão bancário conjunto tinha desaparecido. Na sua conta, restavam apenas algumas centenas de euros. A dona Helena, ao ouvir, tremeu. "E a vossa antiga casa? Não a venderam para pagar as dívidas?" O Tiago cobriu o rosto, a voz embargada. "Não foi como eu disse, mãe. Na altura, pensei que a venda era mesmo para pagar as dívidas, mas só mais tarde é que soube que a Soraya já tinha feito um contrato de promessa de compra e venda antes. Ela disse que precisava que eu assinasse umas procurações para resolver as dívidas mais depressa. Eu acreditei e assinei. O dinheiro da venda da casa não foi para a minha conta. Passou pela conta da tal empresa, a Futuro Seguro, e depois para uma conta pessoal da Soraya. Ao ouvir o nome Futuro Seguro Holdings, senti um arrepio. O que o Dr. Rui dissera ganhava mais uma peça. A antiga casa do Tiago não fora simplesmente perdida num negócio falhado. Fora, muito provavelmente, um plano da Soraya desde o início: vender, ficar com o dinheiro e usar a desculpa da desgraça para voltar para a casa dos sogros. O Diogo continuou a pressionar. "E a dívida em teu nome?" O Tiago mordeu o lábio, a voz quase a falhar. "Eu só assinei porque a Soraya disse que precisava dos documentos para arranjar capital, que em poucos meses o empréstimo estaria resolvido. Ela disse que havia alguém por trás a garantir que não havia problema. E eu não sabia que ela tinha usado tantos documentos dos pais. Pensei que era só para referência." O Diogo riu-se, um riso frio,
Tens 30 e tal anos e ainda pensas que os documentos de uma casa se usam para referência? O Tiago baixou a cabeça, sem conseguir argumentar. Foi a primeira vez que o vi verdadeiramente humilhado. Não a humilhação de ser repreendido, mas a de perceber que não só era inútil, como também fora transformado num fantoche pela sua própria mulher. A dona Helena ficou em silêncio por um longo tempo e, de repente, levantou a mão e deu uma bofetada no Tiago. O som ecoou no quarto do hospital. És tão estúpido que te deixas levar assim por uma mulher? O Tiago não se desviou, nem levou a mão à cara. Apenas baixou a cabeça, as lágrimas a caírem em abundância. A dona Helena, depois de lhe bater, caiu numa cadeira, a chorar convulsivamente. Os teus pais amam-te, compraram-te uma casa, acolheram-te quando não tinhas nada. Se não sabes fazer negócios, ao menos não tragas um lobo para dentro de casa para nos atacar a todos, meu filho. O senhor, Fernando, deitado na cama, virou o rosto, os seus ombros a tremerem ligeiramente. Um pai que fora forte a vida inteira, finalmente quebrava ao ver que o seu filho depositara a confiança na pessoa errada, arrastando toda a família para a lama. O Tiago arrastou-se até a cama, agarrando a ponta do lençol do senhor Fernando. Pai, eu errei. Não peço que me perdoe. Só peço que não morra por minha causa. Eu vou encontrar a Soraya. Vou obrigá-la a devolver o dinheiro. O Diogo disse, com voz fria. Não vais obrigar ninguém com arrependimento. A partir de agora, tudo o que disseres, todas as provas que apresentares, serão para o advogado e para as autoridades. Se esconderes um único detalhe para a protegeres, arcarás com tudo sozinho. O Tiago acenou repetidamente. Naquele momento, o seu aspecto era tão miserável que não senti qualquer satisfação. Senti apenas medo. Medo de um homem de conversa fácil, mas vazio por dentro, que ao encontrar uma mulher mais astuta, se pode tornar a ferramenta que destrói a sua própria família. E naquele instante, percebi que o Tiago tinha sido expulso do jogo. A verdadeira mestre das marionetas não era ele, era a Soraya. Na manhã seguinte, pensei que, depois de o Tiago regressar e confessar tudo, a Soraya, no mínimo, ficaria em silêncio por algum tempo para encontrar uma saída. Uma pessoa cuja empresa fora descoberta, cujos movimentos financeiros estavam a ser investigados e que fora acusada de fuga pelo próprio marido, se tivesse um pingo de racionalidade, saberia que era a altura de se resguardar. Mas eu subestimei a sua audácia. Para a Soraya, quando não se pode ganhar com a verdade, tenta-se ganhar com lágrimas e com a multidão. Perto das 10 da manhã, o meu telemóvel começou a vibrar sem parar. Primeiro, uma mensagem de uma antiga colega de trabalho. Ana Lúcia, o que se passa com a tua família? Há alguém a fazer um direto a mencionar o teu nome e o do teu marido. Depois, várias chamadas não atendidas de familiares do lado do Diogo e uma série de mensagens com o mesmo link. Abri o link e mal vi o rosto da Soraya no ecrã, o meu coração afundou. Ela estava a fazer um direto, que já durava há mais de 1 hora. O número de espectadores aumentava a cada segundo. A Soraya estava sentada numa sala bem iluminada, com uma cortina branca atrás, vestindo uma camisa de cor clara, o cabelo preso num rabo de cavalo baixo, o rosto sem a maquilhagem carregada do costume. Parecia uma mulher encurralada, cansada, frágil e digna de pena. À sua frente, uma pilha de papéis desarrumados, como se fossem provas. A sua voz embargada soava. Eu não queria expor os problemas da minha família na internet, mas se continuar em silêncio, talvez passe o resto da vida a ser rotulada de burlona e de destruidora de lares. Sou apenas uma mulher que, ao casar, passou por dificuldades e se refugiou em casa dos sogros por um tempo. E mesmo assim, o meu cunhado e a minha cunhada tentaram de tudo para nos pôr na rua. Ouvia, a mão a apertar o telemóvel com força. Ela falava devagar, de forma ritmada, como se tivesse um guião preparado. Contou que, desde que chegara, sempre fora desprezada por ser a nora mais nova, por o seu casal ser mais pobre, por não ter um emprego estável. Disse que os sogros só se importavam com o filho mais velho e que o mais novo era visto como um fardo. Chegou a dizer que fora o Diogo que obrigara os pais a guardar os documentos da casa para não terem de dividir nada com o Tiago. Os meus sogros valorizam o filho homem, mas valorizam mais quem tem dinheiro.
O mais velho tem dinheiro, a cunhada tem voz ativa, por isso queriam expulsar-nos de casa. Pergunto a todos, se somos todos filhos, por que é que uns podem viver numa casa grande e outros são tratados como se estivessem a viver de favor? Os comentários por baixo do vídeo corriam a uma velocidade vertiginosa. Uns mostravam compaixão, outros indignação. Muitos, sem saberem a verdade, já nos insultavam. Que cunhados gananciosos! É sempre assim. O filho mais velho quer ficar com tudo. A cunhada mais velha deve ser uma víbora. Li algumas linhas e senti o peito apertar. A verdade mal tinha vindo à tona dentro de casa, mas na internet bastavam algumas lágrimas e umas palavras astutas para que o culpado se tornasse a vítima. O Diogo estava ao meu lado. Pegou no telemóvel, viu por um bocado, o rosto ainda muito calmo. A sua calma era, ao mesmo tempo, admirável e assustadora. Perguntei em voz baixa, não vais fazer nada? Ela está a arrastar a família toda para a internet. Ele não respondeu. No ecrã, a Soraya continuava a chorar. Desta vez, mencionou o meu nome diretamente. A minha cunhada, à frente, é muito dócil, mas por trás incita o marido a controlar os pais. Desde que vim para cá, ela sempre se fez de cuidadora da família. Mas na verdade só queria provar que eu era inútil. Naquele jantar, eu só estava a falar de contribuirmos para as despesas de forma clara e ela fez um escândalo. Arrastou o marido para a casa da mãe e depois voltou a acusar-me de roubar documentos. Ri-me com amargura. Só falar de contribuirmos para as despesas de forma clara. Uma frase que limpava toda a humilhação que ela me atirara à cara. Não mencionou os 4 pratos, nem a frase quem não pagar 1.000 euros, que não coma, e muito menos o facto de, sendo 6 pessoas, ter deixado deliberadamente o meu marido e eu de fora da mesa, como 2 intrusos. E não parou por aí. A Soraya ainda mostrou alguns papéis, mas passou-os rapidamente em frente à câmara. Disse que aqueles documentos provavam que estávamos a mentir, que os sogros tinham concordado em que ela e o marido usassem os documentos para os seus negócios. Olhei com atenção e vi que eram apenas algumas fotocópias antigas, sem o conteúdo completo. Mas os espectadores não precisavam de ler. Bastava verem a pessoa a chorar e a segurar papéis para acreditarem que eram provas. Ao meio-dia, o vídeo já tinha sido partilhado por todo o lado. Algumas pessoas até vieram à porta da casa dos meus sogros para filmar. Um grupo de mulheres de meia idade apontava, filmando e dizendo: é esta a casa do caso da nora mais nova que está a ser oprimida pelo cunhado e pela cunhada, não é? Um jovem de mota passou devagar a apontar o telemóvel para o pátio. A dona Helena, ao ver pela câmara da porta, ficou tão em pânico que se sentou no chão. O senhor Fernando, assim que soube por um vizinho, insistiu em ter alta mais cedo. Naquela tarde, o Diogo trouxe o senhor Fernando para casa. O médico queria mantê-lo em observação, mas ele recusou. Disse que a sua casa estava a ser difamada e que não conseguiria descansar no hospital. Ao entrar na sala e ver estranhos à porta a filmar, ficou a tremer de raiva. A dona Helena estava quase em colapso. Murmurava sem parar. Eu gostava tanto dela, acolhia. Por que é que ela fez isto à nossa família? Eu não sabia como a consolar. Há quedas dolorosas que são causadas por outros, mas também há quedas que nascem da nossa própria cegueira. Se naquele dia ela não tivesse defendido o filho mais novo incondicionalmente, se não tivesse deixado a Soraya passar por cima de nós, talvez as coisas não tivessem chegado ao ponto de a família inteira ser exposta ao julgamento do público. À noite, a Soraya publicou um pequeno vídeo. Olhou diretamente para a câmara, os olhos vermelhos, mas a voz firme. Eu tenho todas as provas. Vou divulgá-las, para que todos vejam quem é o verdadeiro ganancioso nesta família. Aquela frase incendiou ainda mais as redes sociais. Muitos curiosos, muitos a vasculharem o meu perfil pessoal e até algumas contas a enviarem-me mensagens de ódio. Desliguei o telemóvel, as mãos ainda a tremer. Não por medo de estar errada, mas por compreender o poder da calúnia quando lançada às massas. Virei-me para o Diogo. Ele continuava sentado à secretária, com o portátil e um dossiê que o doutor Rui lhe enviara. Perguntei, não estás mesmo preocupado? E se ela editar alguma coisa e publicar? O Diogo levantou a cabeça e olhou para mim. O seu olhar era muito calmo,
como a superfície de um lago profundo antes de uma tempestade. Estou à espera que ela apareça. Fiquei perplexa. O que queres dizer? Ele fechou o dossiê, a voz tranquila. Uma pessoa em fuga que ainda se atreve a fazer diretos significa que não foi para longe. Ela precisa da opinião pública como escudo antes de dar o golpe final. Mas quanto mais ela aparece, mais rastros deixa. Ao ouvi-lo, percebi que o silêncio do Diogo não era impotência. Ele estava à espera. À espera que a Soraya se tornasse tão confiante que revelasse a sua localização, os seus contactos, as provas que ela pensava poder usar para chantagear toda a família. Lá fora, o som de motas ainda passava ocasionalmente. Dentro de casa, a dona Helena sentava-se, imóvel, como se tivesse perdido a alma. O senhor Fernando, apoiado numa bengala, aproximou-se do altar dos antepassados, acendeu um incenso e ficou ali por um longo tempo, em silêncio. E eu, a olhar para o ecrã escuro do telemóvel, senti pela primeira vez que esta guerra já tinha ultrapassado as 4 paredes da família. Fora arrastada para o meio do mundo, e a Soraya, com a sua própria arrogância, estava a caminhar, passo a passo, para uma armadilha que ela nem sequer suspeitava. Naquela noite, depois de a Soraya anunciar que iria revelar a prova final, quase ninguém em casa conseguiu dormir. A dona Helena sentava-se na sala de estar, a passar as contas de 1/3, os lábios a tremerem. Provavelmente, na sua cabeça, não parava de se questionar até que ponto se enganara. O senhor, Fernando, sentava-se em silêncio em frente ao altar, com um casaco fino sobre os ombros, o rosto encovado após os acontecimentos dos últimos dias, e eu observava o Diogo, sentado em frente ao portátil, com uma calma desconcertante. Sabia que o meu marido não era precipitado, mas, desta vez, o seu silêncio deixava-me simultaneamente confiante e ansiosa. Lá fora, as calúnias da Soraya continuavam a espalhar-se. Estranhos invadiam o meu perfil para deixar comentários cruéis. Não queriam saber da verdade. Bastava uma mulher a chorar em frente a uma câmara para julgarem uma família inteira. Perto da meia-noite, o Diogo finalmente fechou o portátil. Olhou para mim, depois para os pais, e disse em voz baixa, mas clara: "Preciso de vos dizer uma coisa." A dona Helena levantou a cabeça, os olhos vermelhos. "Que mais há, meu filho? Já não aguento mais." O Diogo puxou uma cadeira e sentou-se em frente aos pais. Não se apressou nem usou um tom de censura, mas cada palavra sua parecia desvendar o último véu de toda a história. "Desde o momento em que encontrei o dossiê de fotocópias no vosso quarto, soube que isto não podia ser resolvido à porta fechada. Naquela mesma noite enviei todas as imagens para o Dr. Rui. Na manhã seguinte, reuni-me com o advogado e, ao mesmo tempo, apresentei queixa às autoridades competentes." A dona Helena ficou chocada. "Apresentaste queixa? Por que não me disseste?" O Diogo olhou para a mãe, o seu olhar calmo, mas doloroso. Porque se eu dissesse mais cedo, a mãe teria amolecido. Teria ligado ao Tiago, à Soraya, teria perguntado se era verdade, e bastaria uma chamada dessas para ela fugir antes de deixar qualquer rasto. Aquelas palavras fizeram a dona Helena baixar a cabeça. Não argumentou, porque ela própria sabia que, por demasiadas vezes, o seu coração amolecera, que confiara demasiado no filho mais novo e na nora, a ponto de ignorar os sinais de alarme. O Diogo abriu novamente o portátil. No ecrã, um diagrama de fluxo de dinheiro enviado pelo Dr. Rui. Vi setas entrelaçadas a ligar contas de empréstimos, a conta da Futuro Seguro Holdings e depois a várias outras contas pessoais. O Diogo apontou para cada linha, a sua voz grave. A conta que a Soraya usou para juntar o dinheiro foi legalmente monitorizada desde que o advogado apresentou o pedido de cooperação. Não foi através de escutas ilegais ou de meios ilícitos. Tudo foi feito com base na queixa e nos extratos fornecidos pelas partes envolvidas. Todas as transações foram registradas. O Sr. Fernando semicerrou os olhos para o ecrã. "Então, para onde foi o dinheiro?" O Diogo ficou em silêncio por uns segundos e respondeu: "Não houve nenhum investimento falhado, como ela disse, nem perdas no negócio. A maior parte do dinheiro, depois de entrar na Futuro Seguro, foi dividida em pequenas quantias. Uma parte foi para a conta pessoal da Soraya, outra para uma pessoa com um nome diferente,
mas que tem uma relação próxima com ela desde há muito tempo. Senti um arrepio. Ela estava a lavar o dinheiro através de outras pessoas. O Diogo olhou para mim. Não confirmou com todas as letras, mas o seu olhar dizia tudo. No mínimo, ela estava a tentar deliberadamente separar os fluxos de dinheiro para esconder o rastro. E esta é a parte mais importante. Ele clicou noutro ficheiro. No ecrã apareceu uma consulta de transações imobiliárias. Um pequeno apartamento nos subúrbios em nome de uma mulher de meia idade. No início não percebi, continuou o Diogo. A proprietária deste apartamento é tia da Soraya. Mas o sinal e o pagamento vieram de uma conta associada à Futuro Seguro Holdings. Além deste apartamento, há um pequeno terreno nos arredores que também está a ser transferido da mesma forma. A dona Helena levou a mão ao peito, a respiração entrecortada. Isso significa que ela já tinha preparado uma rota de fuga. Sim, respondeu o Diogo. Ela nunca tencionou pagar as dívidas com o Tiago. Juntou o dinheiro, transferiu os bens e preparava-se para desaparecer. A sala mergulhou num silêncio pesado. Olhei para o Tiago, sentado no canto do sofá. Desde que voltara, quase não se atrevia a levantar a cabeça. Agora, ao ouvir aquilo, levantou-se de um salto, a voz rouca, impossível. A Soraya. Ela disse que estava a fazer aquilo para guardar o dinheiro, para me salvar. Disse que se o dinheiro ficasse na minha conta, os credores levavam tudo. O Diogo virou-se para o irmão, a voz fria. Ainda não acordaste? Se ela quisesse salvar-te, não teria desligado o telemóvel e te abandonado no motel. Se ela te considerasse seu marido, não teria deixado que fosses tu a assinar os empréstimos enquanto ela fugia com o dinheiro. O Tiago cambaleou e caiu no sofá, o rosto pálido, sem vida. Talvez só naquele momento ele tenha percebido que não era o parceiro da Soraya na adversidade, mas apenas o fantoche que ela usara para entrar nesta família. O Diogo olhou para todos, as suas palavras cada vez mais incisivas. Do princípio ao fim, ela nunca considerou ninguém como família. O Tiago era apenas um nome para assinar papéis. Os pais eram um recurso a ser explorado. E nós éramos os escolhidos para arcar com as dívidas quando tudo viesse abaixo. O jantar dos 4 pratos foi apenas uma jogada para nos forçar a sair de casa, para depois inventar a história de que éramos gananciosos. Senti um misto de frio e dor. Uma mulher que me servira água, que me chamara mana, que dissera sei o meu lugar. Afinal, desde o início, planeara como nos transformar nos vilões aos olhos do mundo. Ela não precisava de laços familiares. Precisava apenas de uma posição vantajosa para sugar tudo o que pudesse. Nesse momento, o telemóvel do Diogo tocou. A família inteira sobressaltou-se. Ele olhou para o ecrã e atendeu imediatamente em alta voz. Era o Dr. Rui. A sua voz soou apressada, mas clara. Diogo, a Soraya acabou de ser detida no aeroporto. Usou o passaporte pessoal para comprar um bilhete para o estrangeiro, para esta madrugada. Na bagagem, tinha vários documentos e cartões bancários relacionados com o processo da Futuro Seguro. As autoridades estão a tratar do assunto. Ninguém conseguiu dizer uma palavra. A dona Helena tapou a boca, as lágrimas a escorrerem. O senhor... Fernando tentou levantar-se, mas caiu novamente na cadeira, como se lhe tivessem tirado toda a força. O Tiago olhava fixamente para o telemóvel, os lábios a moverem-se sem som. A casa que um dia entrara em alvoroço por causa de uma refeição com pratos a menos, estava agora tão silenciosa que se ouvia o tic-tac do relógio de parede. O Diogo desligou o telemóvel. Não sorriu, nem mostrou satisfação. Apenas se levantou, foi até a janela e olhou para o pátio escuro. O vento da noite soprava, fazendo cair algumas folhas secas no chão. Aproximei-me dele. Ele sussurrou, tão baixo que parecia falar para si mesmo. Quem me dera que tudo tivesse ficado por um prato de comida. Eu não respondi, porque ambos sabíamos que, a partir do momento em que a Soraya fora detida, a verdade final viera à tona. Mas a ferida que ela deixara nesta casa não seria fácil de curar. Muitos meses depois, tudo começou a assentar.
A Soraya teve de enfrentar uma série de responsabilidades legais relacionadas com a empresa Futuro Seguro, os empréstimos fraudulentos e os documentos que usara indevidamente. O Tiago, depois de dias de pânico e arrependimento, teve de vender o pouco que lhe restava para remediar parte das consequências. Deixou de viver na casa dos pais e mudou-se para um pequeno quarto alugado, a trabalhar como ajudante num armazém nos arredores. Não sei até que ponto o Tiago mudou, mas pelo menos já não tinha aquele ar de conversa fácil e presunçoso de antes. Cada vez que visitava os pais, sentava-se em silêncio no pátio, arranjava uma lâmpada ou uma torneira e saía rapidamente. Um dia, a dona Helena, ao vê-lo partir, ficou com os olhos cheios de lágrimas. É assim que as mães são. Por mais zangadas que fiquem, a dor permanece. Mas desta vez, ela já não o defendia cegamente como antes. O senhor Fernando e a dona Helena, depois daquele golpe, envelheceram visivelmente. O cabelo dele ficou mais branco, os passos mais lentos. A dona Helena deixou de ser a mulher risonha e faladora de antigamente. Havia tardes em que a via sentada sozinha na varanda, a olhar para o velho portão de ferro, o olhar perdido, como se pensasse em tudo o que passara. Várias vezes, chamou-me ao seu quarto, pegou na minha mão e, com a voz embargada, pediu desculpa. Pediu desculpa pelo seu silêncio naquele jantar. Pediu desculpa por ter permitido que uma estranha me magoasse na casa que eu tanto ajudei a construir. Eu não disse que esqueci tudo. Há feridas que não saram apenas com um pedido de desculpas, mas também não queria guardar rancor. Eu compreendia que, depois de tudo, não fora só eu a sofrer. A dona Helena também pagara o seu preço, com o arrependimento de uma mãe que amou da forma errada. Numa noite, no final do mês, o Diogo chegou mais cedo do trabalho. Passou pelo mercado e comprou peixe fresco, um molho de couve nova e alguns tomates maduros. A dona Helena quis cozinhar, mas eu abanei a cabeça e disse: "Hoje, cozinhamos todos juntos." O ambiente na cozinha era estranho. Não era animado como antes, nem pesado como nos meses de tempestade. Era lento, hesitante, como se todos estivessem a reaprender a estar perto uns dos outros, sem se magoarem. Eu lavei os legumes, o Diogo arranjou o peixe. A dona Helena, ao lado, temperava a sopa. O senhor, Fernando, sentado à mesa, limpava silenciosamente os talheres, um por um. Ao olhar para as suas costas, lembrei-me que ele sempre fora um homem de poucas palavras, que escondia as emoções atrás de suspiros. Continuava a ser de poucas palavras, mas cada gesto parecia mais suave, mais lento, como se temesse que um pequeno descuido pudesse quebrar o que acabara de ser remendado. Quando a mesa foi posta, eu trouxe a panela de sopa. O Diogo veio atrás com um prato de peixe estufado. A dona Helena tirou os pratos do armário. Tirou um de cada vez, colocando-os ordeiramente na mesa. Um para o senhor Fernando, um para ela, um para o Diogo, um para mim. Depois parou e, em silêncio, tirou mais 2 pratos, colocando-os nos 2 lugares vazios ao lado. Olhei para os 6 pratos na mesa e senti o coração comover-se. 6 pratos brancos, sem nada de especial. Mas, naquele momento, fizeram com que toda a sala ficasse em silêncio. A dona Helena, de pé junto à mesa, ainda com os talheres na mão, tinha os olhos vermelhos. Naquele dia, também foi um jantar assim. A sua voz estava rouca, ninguém disse nada. Eu sabia que ela se lembrava do jantar com apenas 4 pratos. Lembrava-se do momento em que toda a família viu o Diogo e eu a sermos excluídos da refeição e ninguém falou. Talvez para ela aquilo não fosse apenas um erro, mas o marco que deu início a toda a desgraça. Ela pousou os talheres e virou-se para mim. Desta vez, não chorou alto, nem suplicou como nos primeiros dias do incidente. Disse apenas, muito baixinho: "Desculpa-me, Ana Lúcia. Naquele dia, eu errei." Olhei para ela por um longo tempo. À minha frente, já não estava a sogra que se calara para deixar a nora mais nova dominar. À minha frente, estava uma mulher envelhecida pelo sofrimento, a curvar-se perante o seu próprio erro. Aproximei-me e peguei-lhe na mão com suavidade. "Mãe, vamos jantar. As coisas velhas, deixamos que o tempo as leve." A dona Helena desatou a chorar, mas desta vez, o choro já não era agudo como nos dias de pânico, mas sim um soluço profundo e contido,
como o de alguém que finalmente pousa um fardo pesado. O senhor. Fernando virou o rosto, mas vi que os cantos dos seus olhos também estavam vermelhos. O Diogo serviu-me uma tigela de sopa quente, colocando-a à minha frente, como nos dias normais de antigamente. Olhou em volta da mesa e sorriu muito levemente. Família, vamos jantar. Uma frase tão simples, mas que fez a dona Helena chorar novamente. Talvez porque, só naquele momento, ela tenha percebido verdadeiramente que o que quase perdera não era apenas a casa, nem o terreno, nem as poupanças de uma vida. O que quase perdera fora o filho que sempre protegera a família em silêncio e a nora que, apesar de ter sido tratada injustamente, ainda tinha coração suficiente para se sentar novamente à mesa para um jantar em família. Naquela noite, comemos muito devagar. Ninguém mencionou a Soraya, nem as dívidas, nem os dias de correria. O senhor Fernando serviu ao Diogo o melhor pedaço de peixe. A dona Helena serviu-me um pouco de couve e, hesitante, perguntou se a comida estava do meu agrado. Acenei que sim. A tigela de sopa nas minhas mãos estava quente, o calor a espalhar-se pelos meus dedos, acalmando o meu coração. Eu sei que nem todas as fendas podem ser completamente reparadas, mas se as pessoas ainda sentem dor pelo mal que fizeram, se ainda se lembram de pôr pratos suficientes na mesa para aqueles que merecem ficar, então talvez ainda haja uma oportunidade para recomeçar. O jantar daquela noite não foi um banquete. Tinha apenas peixe estufado, sopa de legumes e alguns acompanhamentos simples. Mas na mesa havia pratos para todos, talheres para todos e lugares para todos os que queriam, de coração, manter a família unida. E para mim, isso já era um final suficientemente pacífico.